Como é que é, pessoal? Estamos aí de volta, 3 pancadas, man. Continuamos na Big Beat, mas novos cenários, nova season. Yeah. Chaba, STK na área, João Moura, B. What's up? It's a trap, sempre evoluir, turnés, B. Turnés You de don't know verão. about that. So Scratch, Yeah, still not driving. Yeah. still not driving, baby. De castigo. Estou aí com o novo boogie. Um boogie mais soft, aqueles boogies que consegues ver que o homem não está solteiro e está a viver com uma pessoa, está fixe, caminho soon. Nosso convidado de hoje, um grande convidado, homem daí, está a ter um excelente ano. No more papis in LA. What up, B? Lupa. Toma. Como é que é? Está-se bem. Como é que é, meu boy? Alguns Que mano, novos. está-se bem? Yeah, B. Até estava naquela... Não vamos começar porque papis e essas cenas. Pá. Wow. Vamos já mesmo para uma cena que eu quero, que eu estou aqui curioso. Que é... Wow. Na Pá, verdade, tu já falaste de Deepak Looper. Aham. Já explicaste a cena, tu dizes que gostas das palavras. Aham. Mas não há mais nada para além disso, vai. Como assim? Em termos que és que eu te explico? Há um conceito segredo mais Não, vasto. Eu penso que pensava que há um segredo, mano. Tipo, pá, porque eu sinto assim que tu, pá, que como é que é dizer? Há o Kendrick Lamar para esta geração Não. influencia bastante este tipo de álbuns conceptuais e ele também, o To Pimp a Butterfly, É tipo- não quis assumir aquela teoria do Tupac, Tupac, estás yeah, a ver? yeah. E eu achei que, epá, que ainda podias ter aqui outro layer. Tens ou não tens? Bi, tem layers, mano. A dica tem layers, tem muitos layers. E eu, pessoalmente, os que estão cá fora são aqueles que eu quero que a malta saiba. Mas ainda assim, por exemplo, eu quando fiz este álbum, sinceramente, eu não estava só a pensar neste álbum, estás a ver? Eu estava a pensar no futuro e em coisas que eu pudesse vir a fazer no futuro. Então, tipo... Então pode haver uma ligação. Uma sequela aí. pode haver dicas, já. Pode haver ligações com cenas. Que depois, se calhar, é mais fácil desvendar se. Exatamente. Mas Deepak é o quê, Bi? É isso que eu É quero. o nome. Não é, mano. Então. Tu estás a esconder. Eu mano. não estou a esconder nada. Não mano. podes dizer só eu gostei destas palavras. Pois Não, é só um olha. gajo, olha, eu gostei, sempre daqui de som bem. Não, olha. Mas hoje em dia eu sei que tu estás com um segredo, vai. Lá está. Faz Ou queres parte. deixar as pessoas pensar que é um segredo? Também. Isso também faz parte do charme da cena, estás a ver? Eu acho que deixar. Eu sou bué apologista disso, estás a ver? De deixar ao critério do intérprete. Quem tiver a ouvir aquilo que tu estiveres a sentir, eu aceito. Porque também é válido, estás a ver? Não é só aquilo que foi feito e que foi concebido. O que a pessoa sente também é válido, estás a ver? E pode não ter 100% a ver com aquilo que Então, foi feito. por exemplo, Yeah. eu vou-te ser sincero. Yeah. Para mim, a palavra Deepak vem-me aquela cena das mochilas Yeah. à cabeça. É a primeira cena. Não sei porquê. A mim vem a cena do qual é- Chopra. Qual é a marca? Eastpak. Não, Eastpak. Eastpak, yeah. Vem-me essa cena à cabeça, boy. Eu vejo Deepak, penso uma mochila, mano. Não sei porquê. Para ti, o que é que significa essa palavra? É o que eu te disse. É um nome. Ok? Mas é o nome de uma pessoa? É o nome de uma mochila? É o nome do quê? É um nome que na minha cabeça tem tipo assim, tem pai 4 significados. É um nome. Só o nome Deepak. Estás a ver? Tem 4 significados. Tipo, tem a palavra deep lá dentro. Logo, começas por aí. Tem o Deepak Chopra, que é um gajo. Yeah, foi isso Yeah. que eu. Estás a ver que escreveu. Ah! Estás a ver que escreve livros e que é tipo, Ok. é um gajo bué, Psicólogo, sim. Depois tem logo essa cena, Deepak existe- Chopra. Yeah. Deepak Chopra, Exatamente. Deepak Looper. Eu não conheço esta personagem. ok. Está-se bem. Até nesse o Kanye também que já fez boas referências ao Deepak Chopra. Yeah. Oh, Ok, yeah, yeah. mano. Não, agora faz-me mais sentido. Yeah. Então, tipo. Mas fala mesmo para quem não coisa ouvi. Então tem o Deepak Chopra, que é um escritor, estás a ver, assume-se mais como escritor, e ele tem bué livros de autoconhecimento. estás Yeah, a ver? dicas Autoconhecimento, espirituais aqueles livros que tu vês aí na secção do Continente, tipo como ser qualquer coisa, estás a ver? Pá, eu cruzei-me com um livro desses há uns tempos, tipo há uns bons anos atrás, estás a ver? E aquilo tinha, o nome do livro era Os 7 Princípios da Realização Pessoal. Estás a ver? E não é que o livro seja grande cena, e não estou a dizer isso tipo, para ser apologista das pessoas comprarem o livro, é mais porque o livro foi importante para mim para reforçar certas ideias que eu já tinha, estás a ver? E que ao ver naquele livro disse mesmo, foda-se mano, tipo, isto está aqui e eu acredito nestas cenas, isto é tipo, são coisas com quais eu me identifico intuitivamente, naturalmente, estás a ver? E o nome dele significa tipo luz.
Estás a ver? É tipo, é um nome que significa luz. Então é tipo, todo um conjunto de significados com o qual eu me identifico, estás a ver? E Luz, depois, Looper, tipo, What? Estou aqui a tentar. Não, o que ele está a contar para mim já é mais Não, sim. extenso do que ele tem falado. Yeah. E depois também tem, se tu partilhas, tu desta dica por acaso, faz todo o sentido. Realmente tens Deepak, estás a ver? Deepak Looper, tipo o Pac outra vez, estás a ver? Tipo outra vez, é mais ou menos uma brincadeira que eu fiz ali, a cena de o loop do Pac. Estás a ver? Deepak Looper. É tipo, é um monte de brincadeiras que eu arranjei ali com aquele nome e juntei ali. Estás a ver? Espetáculo. Mano, em relação ao disco, é todo à volta de um conceito, né? Yeah. Algum som tu já tinhas feito antes de teres o nome para o álbum, antes de pensares na ideia do álbum? Nem falo do nome, podias ter a ideia do álbum, mas já ter um A som ideia do álbum que foi, encaixava foi lá. a primeira cena. Foi logo a primeira cena, antes de qualquer som e antes de qualquer tema que eu tinha, estás a ver? Ou seja, primeiro o nome e depois é que tu focaste... Mas eu não sabia que ia ser aquele nome. Eu só confirmei o nome depois de estar numa sessão com o Oli, com o Jota, com o Slow J, e estávamos a conversar e eu, esporadicamente disse, mano, olha, eu estou a pensar que o nome do álbum vai ser este, Deepak Looper. E ele reagiu bem, estás a ver? Foi do tipo, mano, tipo, curti, mano, mano, é um nome assim diferente e não sei o quê, estás a ver? Eu gostei da reação dele e eu disse, mano, pronto. Mas os títulos só fizeste depois, não? A cena dos Is e não sei o quê. Os títulos também foi logo de início. Foi antes de teres os temas? Foi logo. Ok. Foi quase tudo mesmo premeditado, tipo, logo. Os temas é que foi o que variou, estás a ver? Mas eu já sabia logo à partida o nome do álbum e já sabia que o álbum ia começar todos pelas mesmas letras, estás a ver? Já sabia que ia ser isso. E tipo, o número de temas foi surgindo naturalmente? O número de temas foi depois de fazer a seleção natural do que é que fica e do que é que sai, estás a ver? E depois... Tipo, mas tens cenas gravadas que não entraram? Tipo, que faziam parte do conceito ou que podiam encaixar no conceito? Que encaixam. Okay. E pronto, posso dar uma pista. O último som tem lá... Todas as palavras começam por I am, todas as palavras começam por I am. Se vires alguma que não está na tracklist, provavelmente era um dos sons que não entrou no álbum. Ok. Essa é a dica. Dica. Mas que ainda podem ser coisa ou não estão? Acho que já não faz sentido. Acho que já não faz sentido. E uma dica, tu tens isso em mente nos vídeos? Ou não? Não, nos vídeos são mais freestyle. Mano. Ok. Não, porque o teu vídeo, o vídeo também é bué, tem ali um concept bué tem um conceito fixe. Mas isso, do último som? Sim, não é do single, do segundo. Olha, isso eu dou totalmente mérito ao bacana que realizou o vídeo, que é um ganda crânio. Mano. Não foi o... Made in LX. Foi o Made in LX? Não, foi o boy do Big, não? Não, está a falar do segundo. O segundo, Made in LX? O segundo? Sim, Made sim. in LX, normal. Ok. Normal. Yeah. Isso foi One tipo... take. Foi o que nós conseguimos de certa forma fazer, a pensar num brainstorm super à pressão quase, e queríamos meter um som bacana e que fosse minimamente fixe no dia do álbum, e pensámos naquela cena, tentar fazer tudo one shot, tentámos ver dentro daquilo que foi feito, como é que podemos tornar isto, como é que podemos fazer com que isto faça sentido. E e saiu aquilo, mano. Pronto. Foi tudo bem explorado. Não estava a pensar se podias fazer isso. Também não sei se estás a pensar lançar mais singles, mas podias fazer isso com mais vídeos, tipo haver ali uma certa ligação visual também. No mundo perfeito, eu gostava Fazias, que fosse assim, estás a ver? Mas eu tenho estado a fazer as cenas tudo quase jogo a jogo, estás a ver? Tipo, fazemos este, vemos como é que corre, fazemos este, vemos como é que corre. No que toca aos vídeos tem sido então, mas já agora fala do primeiro vídeo que estavas a falar. O primeiro vídeo, estava-te a dizer, eu pensei que estavas a falar do primeiro vídeo, mas o primeiro vídeo, o conceito do primeiro vídeo foi quase todo feito da cabeça do Vasco Ruivo, estás a ver? Que é o bacana que por acaso também toca as guitarras desse som e ele é realizador. E é assim que eu ia perguntar, porque tem bem aquela cena de... o gajo é mesmo tipo renascentista. Que... Iluminari. Eles os dois, uma deles e o Vasco Ruivo, trabalharam agora no vosso último videoclipe. Exatamente. Do som de Slow J. Do Stereossauro. Com o Slow J. Os dois juntos juntaram-se e fizeram. Como é que surgiu essa collab? Com o Plutónio também? Mano, Então, faz sentido. Sim, depois do álbum faz sentido. Foi daí? Com o Plutónio? Do quê? Não estou a perceber. Tu colaboraste com o Plutónio no teu álbum, não é? Sim. Não, mas não te esqueças do nome Stereossauro. Este é que é o nome do do Stereossauro. O disco é do Stereo, O né? Stereossauro é que acho que está a fazer estas coisas. Isso é a dica do Sim, o álbum do Stereossauro. Por acaso Mas o som porquê que saiu... isso não está explícito, mano? Não, o som saiu tipo o Slow J Saiu no Fit YouTube do Stereossauro. Slow J. Pera. Mas saiu o Slow porque J se Fit calhar- Stereossauro
Ele vai explicar. Mas Yeah, ele vai explicar. o que eu sei. Mas a dica é, se calhar é um som que não vai exatamente para esse projeto que ele está a fazer. Porque o Stereosauro está a fazer... Não sei sabes dizer. não- Eu vou Sim, te o que dizer, eu entendi, que é o som é do álbum do Stereosauro. Foi o que eu Então, entendi. porque Não, no boy. YouTube do Slow J Aquilo e tá, diz Slow J J, barra feat Stereosauro, Stereosauro, em primeiro não. lugar. Mas, Soul J, Stereosauro, mas como é que chama? O press que vem do som é que Yeah. isto é o primeiro som do álbum do Stereosauro. Nos textos. É o que vem. E eu acho que é o que faz sentido. Eu acho que o som se calhar está dividido entre os dois, né? Entre o Stereosauro e o Slow J, porque foi um processo de boa colaboração entre eles os dois, né? Então, Em termos se de calhar- produção e em termos de conceito e não sei o produção, quê. então se calhar por causa disso é que tem o Slow J. Eu por acaso achava Mas só que espera era aí, um é som Slow de J, quatro. Stereosauro, featuring Yeah, Papilão. yeah, Não é Slow J, Stereosauro, Não, Cruz, não. Papilão, Cruz, não. Imagina, Eles os dois calma, featuring vocês. eu no Spotify vi o vezes todos, estás a ver? Mas acho que é Mas o- no é o que vídeo faz saiu sentido. Stereosauro e Slow J, Fit. Papillon e Plutónio. Eu quando apanhei isso no Spotify achava que era tipo um tema dos quatro, solto, por causa do Mundial, estás a ver? Pois não. Isso é mesmo dicas do. Aliás, Stereosauro com o mesmo no Slow J. Instagram, acho que a primeira cena que eu vi foi no Slow J. Capaz. Não. Pá, o meteram Instagram. todos ao mesmo tempo. Não, o Instagram capaz. tem bué aquela cena que tu postas uma cena e Yeah, depois yeah. não consegues ver e não sei o quê. Mas eu lembro-me que o primeiro que fiz, foi lá. Mas pronto, é por aí. Acho que pronto, foi da colaboração deles tipo quase 50-50 que deu coisa. Mas acho que a cena é para sair no projeto do Stereosauro. Mas Pá, foi se gravado eventualmente- pós Deep Pack Looper. Foi gravado pós de Ipec Club. Já tinhas lançado mesmo o álbum Já e tudo? tinha lançado o álbum e tudo. Já tinha lançado Quer o álbum dizer, e tudo. continuam a ir a estúdio. Yeah. Convém manter a. Né? Não, isto imagina, tu gravaste o teu álbum onde? No vosso estúdio? No vosso qual? No de Grog. Não. Gravei no do Jota. E continuas a fazer sessões de estúdio com o Continuo Slow a J? fazer sessões de estúdio com ele. Yeah. Ok. Yeah. Bom, e uma cena que vocês Grog Nation, e não só, porque eu quero falar aqui de uma cena que às vezes é muito esquecida, mas como as poucas pessoas que o fazem e ainda o continuam a fazer, acho que é da própria, e quero-te fazer uma pergunta se o vais fazer. Espera aí, já vais perceber, já estou a complicar muito. Mas a dica é remixes. Ok. E quando digo remixes, há vários tipos de remixes, pode pedir um produtor para te remisturar um som, mas até neste caso até queria falar, por exemplo, como vocês não, tu não entraste, ou entraste no som dos Bispo, remix Não, Bispo, não. Não, entrou o Factory World. Foi sim. Factory. Yeah. mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Esse tipo de iniciativas, Yeah. o do pessoal, pensar não- nessa yeah. hipótese, boy. Mesmo a sério. Um remix, boy, porque não? Shout-out também Força Suprema que às vezes fazem, nem que seja, olha, agora é a versão afro, whatever, boy. Yeah. Estás a ver? Ou mesmo uma- até o uma cena- Plutónio, uma o cena pessoal que do não- Plutónio não há também muito. tem versões assim, do Apollo G's e Yeah, pensar na yeah. remix, boy. Estás a Yeah, ver? yeah. E a minha pergunta é essa, se calhar não tens uma resposta, mas se quisesses agora fazer uma remistura de um som, gostarias de ver algum som remisturado, quer seja por um produtor ou noutra vertente, ou convidar rappers tipo... Yeah. Não sei, Já pensei nisso. Eu curtia, por isso estás a falar do meu álbum? do teu álbum. Ok. Curtia de fazer um remix de eletrónico do Impressões com o Oli. Já tinha falado com ele sobre isso até. Não sei se vai acontecer. Tipo, o Oli agora está em Hollywood e o caralho. Está a viver a vida dele. Está a fazer Mas, sua tour. yeah. Mais uma. Mas curtia de ver isso, que acho que era uma experiência bacana, porque o som tem bué aquele tempo que dá para dançares assim, estás a ver? E eu acho que aquilo com uma dica eletrónica funcionava bem, e ele fez parte da produção, estás a ver? E como nós demos aquilo um flavor assim mais a descair para o punk, tipo meio punk pop, tipo, estás a ver? Ficou ali uma mistura entre esses dois géneros. Eu curtia de ver se calhar uma vertente mais eletrónica, estás a ver? Com aquelas subidas da música eletrónica. Mas só forneces as pistas, não regravavas nada, ou regravarias? Eu estou sempre aberto a fazer, yeah. a fazer tudo, mano. Tipo, eu não, Yeah. se fizer sentido, Sim. pô, why not? Um gajo mete mais umas quantas barras só para a cena ficar mais, né? Mais Também coesa. já chegaste a dar a ideia daquele teu último som. É o Eminente? O último som, não, o último não. som chama-se Metamorfose. Metamorfose, Yeah. exatamente. Que tem que os Muda beats de beat. mudam e desta Yeah. aquela ideia da cena de o beat muda e pode Yeah. ser o Yeah. gajo a dar outra visão, tipo do Exatamente. som e não sei o quê. Yeah. Estás- Epá, diz. Não, ia dizer, se estás a pensar a esse nível de... Pronto, claro que tu vais estar na estrada a espremer o disco, mas ainda há mais espremer a nível de vídeos, ou... Por exemplo, o remix também é uma maneira de espremer o projeto, não é? Yeah.
Pá, eu acho que eu estou aberto a qualquer possibilidade. Há artistas com os quais eu curtia trabalhar, estás a ver? E mesmo no processo de fazer o álbum, eu queria ter trabalhado com alguns artistas, mas depois eu comecei, a minha urgência, estás a ver, não me permitiu esperar por ninguém. Estás a ver? Então todos nós sabemos como é que é o processo de fazer o som e não sei o quê, tens que esperar com as barras e não sei o quê. Então se calhar só dei esse espaço ao Plutónio porque achava que fazia mesmo todo o sentido dele estar no som em que teve, estás a ver? Então fiz mesmo questão de pá, vou esperar naquele som estar presente. E ele também não demorou muito tempo, também foi uma cena. Ele próprio também estava com umas dicas, tipo, podia ter demorado um bocadinho mais tempo, que ele estava com uma dica na perna na altura. Mas pá, correu tudo bem, não esperámos muito tempo e foi fest. Pá, se eu quisesse fazer com mais pessoas, podia demorar mais tempo e eu não estava disposto a perder esse tempo. Então, tipo, se calhar vou dar essa dica agora, estás a ver? Com a possibilidade de fazer remixes. Os artistas, se calhar, com o qual eu queria trabalhar no início, posso, se calhar, trabalhar com eles agora nas faixas em que eu queria trabalhar e faço o tal remix. E agora, tipo, como não tens propriamente umas datas para atingir e é só uma cena tipo recreativa, estás a ver? Acho que e se houvesse agora um remix para incluir os teus manos, Grog Nation, qual era a música que tu escolherias? Ei, boa pergunta. Para ser mais numa assim, agora vamos todos cuspir aqui. Boa pergunta. Se calhar metia os boys no Imprecis. Estás a ver? Aquele shit, se eu morrer isto é para sempre. Se calhar metia os boys nessa que tem boa energia, estás a ver? E é uma cena de tipo mais quase, é mesmo quase a cena mesmo de grupo. A cena de grupo tem boa aquela cena da rebeldia, não sei o quê, do estamos aqui, não sei o quê, estás a ver? Então se calhar metia mais nesse regime. E mais vídeos, vais ter? Estás a pensar nisso? Estou a pensar nisso. Não sei se vou ter, porque, Sim, claro. Não sabemos como é que as cenas correm. Mas até agora faz mais sentido, né? Tendo em conta que, tipo, agora tiveste assim, tipo, aquela pausa, entre aspas, tipo, marcar datas e não sei o quê, né? Agora vai haver aquela fase em que vais ter bué de concertos, é sempre né? Faz sentido, de repente, nessa fase vires também com... Não, mas a dica interessante dos dias de hoje é que aquilo que ele fez é o suficiente. Que é, fez um antes da cena sair e um quando a cena saiu. Ou seja, ele agora se fizer um vídeo, mas não começou será apenas um vídeo de uma música que as pessoas já conhecem. Que vai um bocado contra aquilo que é hoje em dia, que é conheceres uma música nova com um vídeo. Mas é válido, ainda por cima, tu sendo artista... Mas é um sinal, porque quando acontece o facto de estás a meter um vídeo e as pessoas conhecerem a partir daí, é sinal que, tipo, se calhar quando o teu trabalho saiu não teve aquele impacto, estás a ver? Isso pode acontecer. Sim, não, o que eu estou a dizer é uma faixa que chama as pessoas. É sempre bom isso acontecer. Não, e até hoje em dia tens boa cena que é... o pessoal tipo lanças o álbum, mas cada vez mais o álbum é menos importante, né? Então é tipo, o pessoal conhece os singles, os sons, lá está, os sons que já lançaste, mas depois lanças um álbum com 10 faixas, há bodas novas 10, ou tipo, ou a maioria novas 10. Sim, eu sei porque o álbum bateu como um todo. Mas mesmo assim, tipo, depois apostas num single, está lá tipo a faixa 7, o pessoal tipo. Agora, tipo, dá-se a entender. Eu estou a falar, tipo, mais para fora, estás a ver, na cena global, que é mais interessante. E às vezes pode depender do teu plano. Tu, se quiseres, podes ter assim um plano. Mas isso às vezes é mais quando há uma máquina mesmo quase de label de... Não, isto agora é mesmo um novo single que vai dar na rádio. Apesar do álbum já está nos 30 meses. Mas eu quero que agora, na rádio, seja este single. Antigamente o jogo era um bocado assim. Continua a acontecer um bocadinho. Que é tipo assim, pá... Eu quero que o próximo single seja este. Eu sei que vocês já têm um álbum, mas não quero que vocês decidam qual é que é. Se vão passar em playlist ou não, estás a saber? E também ao contrário, que é tipo, votem qual é que vocês querem que seja o próximo single. Também funciona. Posso fazer uma pergunta, man? Tipo, sei que estou a inverter aqui os papéis, mas qual é que foi a música que, tipo, eu curtia mesmo de saber individualmente? Sim. Quais é que foram as músicas que vocês curtiram mais do álbum, man? Tá a ver? O Metamorfose e o... Aí a Phonics... eu estou a dar mal nos nomes. A gente está, caga também nisso. tenho que puxar a playlist. Não. O que tem o beat do coisa, boy. O que tem o beat do Fumaça. Do Fumaça. Aquele mais... Let's go on. O Imito, o nome do som é Imito. Imito. Estás a fazer boas comparações e não sei o quê. E depois fazes o switch no segundo verso. Por acaso eu acho que isso é um bocado... É o pau de dois bicos, por acaso, vamos ser sinceros. Que
é uma grande ideia a cena dos títulos, mas Mas acho que depois é fedido, dificulta E a cena do I, né? Eu sei, eu sei. a memorização. É o iminente, é o Imagina, iminente. se apanhas um som que tem no refrão, Yeah. o título do som é mais fácil, tipo o Impact toda a gente sabe qual Toda é. a gente sabe. Estás a ver? Não, mas Não, já sei até, que mas é mesmo confundo verdade, bem. boy. Um gajo decora tipo, esse é o do Fumaça, há o Oxalá, é o Oxalá, há o Metamorfose, que ele para mim é o do 3 beats, estás a ver? Um gajo decora a cena assim, há o do Slow, tipo. Isso é lixado, mano. Isso é lixado. Yeah, mano, eu sendo sincero, os que curti mais foi mesmo os 2 singles, mano. Ok. O segundo, porque ouvi depois de ouvir o álbum todo Sim. e faz a ligação, pá, e eu senti bem a cena. Ainda bem. E o primeiro, pá, porque eu acho que se calhar é o som que soube melhor fora do disco, mano. O primeiro? Yeah, acho que é o som que fora do disco que soube tipo sozinho melhor. Tá Na fixe, minha mano. opinião. Tá-se bem, Pelo menos tá-se fez-me bem. bem sentido. Estou bem surpreso com essa tua resposta. Não estava à espera que dissesse isso. Mas está-se bem. Tranquilo. Porque por O acaso. primeiro é o não vou... É o impasse. É um impasse da praia, não sei o quê. Yeah. o primeiro... Estás o primeiro single ou a primeira Primeiro faixa? single, primeiro Primeiro single, single. primeiro single. Ok. Precisava estás a dizer a Yeah. primeira faixa. Não, a primeira faixa também faz bué da parte do Yeah. conteúdo. Yeah. Epá, eu acho que é... Olha, por acaso... Epá, é bué difícil escolher só uma, mas acho que... Ele disse 2, né? Disseste 2. Mas tu tens aqui... Estou chato. Tu tens aqui... Tu tens o álbum Flawless, estás a ver? Sim, Tens o sim. álbum Flawless. Tens o álbum... Tens coisas bem 5 importantes. emojis. Yeah. Tens uma cena bem importante. Boy, nova dica já não é 5 mics, boy. Vai, Tu para subiste já 5 tens Emojis, yeah. um grande opener. Tens o álbum começa logo muito forte. mano. Yeah. Mesmo. E depois também tens um grande closer, vai. Estás a ver? Yeah. Quando Closer para mim pensas, matou, quando foda-se. pensas que tu já deste tudo, o último som é o som que tu estás a rimar mais, vai. Yeah. Eu tinha que Tu ser. deixaste o som que estás a partir mais para os rappers, estás a ver? Sim. Para o fim. Yeah. Estás a perceber? E que isso Yeah, esse faz, é um com grande que, som mesmo. faz com que tipo, para o fim ainda guardaste alguma coisa, estás a ver? Yeah. Fora a conclusão do conceito, estás a ver? E fora o beat, fora tudo. Pá, depois, mas pronto, eu escolhi esses dois, mas podia salientar mais, porque eu, por exemplo, em termos na minha playlist de DJ de passar som, por acaso, o único som que tenho lá é o da Plutônio. Money. Não, é o da Money, mano. I'm the money. Yeah. Da Money. Mas é o meu gosto. Para passar num set, é o som que eu curto mais. E isso também é fixe para um álbum, que é, pá, tem lá, por acaso, há que salientar isso, pá, está tudo, tens um para aqui, um para ali, mostras a tua versatilidade à mesma, tens a tua identidade, pá, tá. Mas já, pronto, pá, posso salientar esses, mas já há muito mais, mano, eu gosto de todos os sons, mas depois pode haver assim uns que gosto menos, mas gosto de todos. Claro, Mas de é resto, assim, pá, gosto gosto de também. todos, mano. Mano, e quando tu estás agora a fazer concertos com Grog, nunca puxas nada do teu álbum? Pô? Não, Bi, sabes, pá, eu estou a tentar, pá, eu sou um gajo que eu às vezes sinto que penso demais sobre as cenas, estás a ver? Yeah. Mas tipo, eu estou a tentar não desvalorizar Grog Nation e não desvalorizar aquilo que eu criei agora, estás a ver? Não, eu estou a dizer isso porquê? Porque eu lembro-me de Ou vocês, valorizar as vocês atuarem Yeah. e o Harold cantar os singles dele. Pois, mas pô, mano, são opções dele, estás a ver? Eu pessoalmente o que eu quero criar é uma cena, tentar criar duas entidades tipo distintas, estás a ver? Em que, pá, no final do dia nós estamos todos a pitar disso, Yeah. estás a ver? E eu não quero nunca de forma alguma suplantar aquilo que foi feito em Grog Nation, estás a ver? Sim, Da estou a mesma pensar forma porque o Factor acho que nunca fez isso, tocar os sons do EP Yeah, dele estás a ao ver? vivo. Então eu acho que, por exemplo, pá, sendo bem honesto, tipo, quem for contratar o que eu faço sozinho é só para aquilo, estás a ver? E não haver. É tendo em conta até que é um bocado distinto, apesar de, pronto, Yeah. tu Não, fazes encaixa- parte Não, do mas Grog. é aquela cena de tipo, tentar logo evitar aquele chique espertismo de vamos chamar aqui este que é para o gajo trazer aqueles. Estás a ver? Pá, e para mim começa logo por aí. Por isso é que eu logo opto por não fazer, não tocar nenhum som sozinho, que é para não haver essa cena. Vamos chamar os Grog Nation porque o Papião vai cantar os sons dele. Ou vamos chamar o Papião porque ele vai trazer os Grog Nation, estás a ver? E assim, se tu queres uma coisa, queres uma coisa, e se queres uma coisa, queres outra. E assim, tipo, eu sinto que o que eu fiz não é positivo, estás a ver? É construtivo porque, mano, Grog Nation vai continuar a fazer as cenas que tem feito e vamos continuar a conseguir pitar fixe. E eu vou fazer as minhas cenas, porque a minha cena agora está fresh. Pá, malta felizmente. E não há tá a aquele gostar. ciúme, bem.
Mano, assim, eu- tipo, de pá, repente, se começares a tocar bué, é tipo, Mas- fone, já não mas- estou a mas- contratar a Grog Nation. Não, mas é Quer exatamente. dizer, estou a dizer para isto, evitar mas isso, estás não a é, ver? não é só por ti, tipo, Sim, sim. acontece bem nos grupos, né? Claro, Quando um gajo claro, de repente claro. lança uma cena só. Mas é exatamente por isso, porque eu sinto que, apesar dos apesares, Grog Nation faz uma cena distinta do que eu fiz sozinho. Estás a ver? Yeah. Então é por aí, tipo, eu estou a tentar ajudar a não se confundirem, estás a ver? Yeah. Que é para não. Pá, Eu acho que esse tipo de cenas é mais, pronto, a nível disso que estás a dizer, Sim. para ser mesmo real, dos exemplos que um gajo tem visto ao longo da vida, esse tipo de cena da... O Tang tinhas bem. Não, mas da realidade de bater à porta, acho que no caso deles ainda estão mais ou menos tranquilos, porque ainda são jovens, não é aquela cena de... Não estou a dizer que Final, não tem- estás a dizer Eu tipo estava final a da pensar carreira. nisso, mano. Estás a dizer que é mais tipo final da carreira. Não, eu não estou a dizer que não tem estava a pensar despesas, mas eu estou a dizer, imagina, epá, pessoal que já é pai, que tem a sua vida, Sim, que mas é eu tipo... sim. Depois pode haver uma frustração maior de Estás a "Boy, roubar o não meu tá- pão, não estou- Não está a entrar a guita, não está a coisa, e aquele está a tocar ali sozinho, e a gente podia-nos estar todos a tocar, e aquilo Sim, por e isso é que eu dou não estamos aí exemplo por causa do- dele, ele agora vai para a coisa e hoje podíamos, e eu podia eu ver a minha guita, e por causa do papi que vai ter um concerto este fim de semana, a Grog Nation não vai tocar. yeah. Já aconteceu uma data superposta? O que eu não percebi? Se já aconteceu alguma data superposta, pá, Pois, pá, nós estamos a tentar, acho que não, se para te responder logo à tua pergunta, acho que ainda não aconteceu, mas isso é mais das malta de agências que trata dessas cenas. O que eu meti logo em cima Mas da imagina, mesa- a tua agência é diferente da de Grog Nation. Yeah. Yeah. Estás a ver? Para evitar. Pá, eu tentei, pá, não sei, mano, eu também estou a aprender, mas eu tentei Não, mas logo. pode vir a acontecer, tipo um festival a ver Yeah. Slow Não. e Grog no mesmo dia. Mas, exatamente, Sim, já mas houve, isso é acho que, fazível. acho que até já houve. Se não tiver. Isso não, é- ainda isso não já houve, ainda não aconteceu- houve, depois logo ainda não Aliás, no Small, Não, mas já no Small vais aconteceu, ter isso. já aconteceu com artistas do mesmo género, mano. Tipo, imagina, os DXX tocaram no mesmo dia que o Jamie XX, No Small estás a ver? no Small vai haver isso, bem. Aliás, quer ter mais hardcore com o G-Sun, G-Sun, com o G-Sun, Yeah. que eles vão tocar antes, Yeah. estás a ver? O Wet Bad Gang vai tocar Yeah. e a seguir vamos fazer a cena do Portugal Yeah. Brasil. Pois é. E ele vai tocar tipo 2 vezes seguidas no mesmo palco. Que às vezes normalmente é tipo. Isso é estás- peanuts para Fred, boy. Não. Por exemplo, no vosso caso também já tiveste yeah. 2 vezes. Não, Tipo, mas o Fred, não, eu assim, 3 não, boy. Só 3 dois. como? Dois. Não, estou a dizer tipo, estás num palco e depois estás no outro palco, no mesmo dia. Ah, não, já tive 3, mano. Já- Assim em festivais, Já bi. tiveste no Sudoeste uma cena assim hardcore. Yeah, bi, tipo, Ah, eu estava lá. No pequeno, já tiveste participação Yeah. no pequeno, Orelha Negra e Mundo Estavas a fazer curadoria, Yeah. estavas no palco, no outro. fui ter com o Regula, depois vim aqui outra vez. Bem, já, o Alive já estive ali com o Kamala, e depois vou ali dar uma perninha ao Carlão que está ali. Mas é sempre 2, tipo 3 também é preciso um grande jackpot. Mas não foi no mesmo dia, esse do Carlão. Foi. De um Foi. lado para o outro, bi. Yeah. Mas pronto, não vos Não, aconteceu e ainda. é possível de acontecer a mesma cena no Sudoeste este ano. Que é Mundo Monte Segundo e Sam e o Bispo vai estar lá também a tocar no outro palco. São E se eu pormenores. puder, São pormenores. São pormenores, velho. e se eu Yeah. puder, né? Tipo, é na boa, né? Faz a Mas, pardinha. já. Acho que ainda não aconteceu depois do álbum. Mas pá, estamos a tentar tornar as cenas o mais transparentes possíveis. Estás a ver? Está mesmo a haver grande cooperação. E a malta vai falando, mano. Acho que o segredo destas cenas é sempre haver uma comunicação fixe. Estamos todos bem intencionados. Estamos todos no final do dia a arrumar para o mesmo lado. E pronto, mano. As E cenas vocês vão surgindo. estão a cozinhar alguma cena ou achas que isso ainda, neste momento, ainda é muito cedo porque podes chegar com a tua dica? Não, meu. Lá está, mano. Eu acho que... Não, estou a dizer se consegues em termos de workflow, que é tipo, imagina, agora estou focus, fazer a minha cena live, apresentar a minha cena, Yeah. e estás agora de repente a fazer um álbum novo de Grog, podes chocar. Eu pessoalmente não tenho problemas nenhuns em fazer multitasking porque eu já sabia que isso ia acontecer. I'm easy like that, yeah. Não é busy like that. Não, mano. easy like that. Não, nem por isso, mano. É mesmo. Isto é tudo por fases, estás a ver? Nós Yeah. já fizemos Grog Nation, temos estado a fazer Grog Nation há bué anos, estás a ver? Já há cenas que já Não. estão super rotinadas que eu quase tipo. Não, já- e mesmo não aliás, tu não és o primeiro a É isso lançar que eu ia- cenas a é isso que solo. eu ia dizer, A gente mano. sempre Yeah, lançou. Porque aquilo há yeah. de ser especial. Yeah. Os outros também tiveram projetos a Exatamente. solo e Sim, eu sim, depois sim. houve outros álbuns de Grog Nation. Exatamente. Um gajo está à espera aí, Prisco, né? yeah. Um gajo está aí à espera também de. Eles supostamente estavam a fazer. Os dois em conjunto? Priskinec. E depois, mano, estás a ver? Não sei. Havia uma altura, lembro-me uma altura até antes do vosso Antes do álbum. nosso, eles estavam Estavam a pensar a fazer assim uns projetos que Sim, eles depois não chegaram a chegaram a lançar sair. vídeo e tudo. O Por isso que o NEC tem uma cena bué própria, uma simbiose bué própria, eles dão-se bué da bem um com o outro, estás a ver? E eles estão sempre a fazer dicas, eles os dois estão sempre a fazer dicas bacanas.
Pá, a cena de lançar é com eles, estás a ver? Não sei mesmo, vou ouvindo uma dica ou outra que eles mostram, vamos curtindo. Vocês ainda estão com o Reiner, não é? Ou não? Não, já não. Não. É, Faded, boy. Faded, yeah. Estamos com faded, yeah. Somos faded agora. Mas não houve problema nenhum. não disse isso. Você me vi com hashtags. Não, Eu não quero saber Não, fofocas. não, não, Eu até não. estava aqui a tentar puxar. Tipo, Não. imagina que eu estou aqui agora a pedir para ele me falar uma beca feta. Porque, por exemplo, o Reiner até divulgou-os bastante. Claro que sim. Mas imagina que agora há um bad blood e eu estou a querer dizer que ele, a puxar que ele fala bem. Ele, não, Bi, there's no love, Bi. Estás a ver? Não há bad blood, mano. O Runner foi um gajo bem importante para nós, bem instrumental. Agradeço-lhe até agora mesmo tudo o que ele fez por nós. Mas o que aconteceu foi que, pá, circunstâncias, nós começámos a trabalhar com a Faded, o Runner continuava Sim, porque estavam a trabalhar os dois, né? Faded e Reiner. Exatamente. Só que pronto, cenas pessoais. One Love, Reiner. One Love, meu puto, tu sabes. Cenas pessoais do Runner, pá, e nossas Sim, mesmo. pronto. Pá, divergimos um bocadinho, mas não houve bad blood nenhum, foi mesmo coisas mesmo normais. Estivemos agora todos no aniversário dele. E pá, Olha, uma pergunta concreta, interessante. Se houvesse o filme dos Grog Nation passado uns anos, daqui a uns anos, o Reiner entra no movie? Claro, sem dúvida, mano. Tipo aquelas dicas dos movies, né? Depende da Tipo... play, às vezes há boys que não entraram, mas mereciam entrar. Não, sem dúvida. Ai, caralho. Mano, o Runner, eu só não lhe. Uma boa maneira de É parecer. uma pergunta vai da funny. Não, mas isso é uma grande dica, para saber se realmente. Não. Eu por acaso lembro-me de ter sido o Reiner Não, a olha. pedir-me o vosso contacto para falar com vocês, boy. Lembro-me bem, na cena Ofagano. Olha, Yeah, vês? São dicas. O Runner foi o boy que nesse filme, estás a dizer, o Runner é tipo o boy que diz, que quase que descobre, estás a ver? Ou melhor, que descobre e que depois dá aquele primeiro... Mas só entrava 5 minutos. Não, mas disse... Só mesmo no Não, princípio. vou-te dizer. Eu sou boy esse 10 boy. years later. Eu sou esse boy dos filmes. Olha, eu vou-te dizer, o Runner era o boy que ia aparecer para aí 20 minutos depois do filme, que ia ser o boy que ia nos dar aquele impulso, estás a ver? O Reiner ia ser aquele boy do 8 Mile, aquele boy da pequena que dá o tiro no pé. Não, o Cheddar Bob. Não é o Cheddar Bob. O gajo ia ser, olha, o Runner era o bacana, o host das battles. Mackay Five. O Runner é esse boy, estás a ver? Que, pá, E tem rasta os dois. dá-te aquele impulso mesmo Não, para tu é real, maior, yeah. mas depois tens que dar um passo maior e se calhar trabalhas com mais pessoas, e foi o que aconteceu. Nós, pá, queríamos continuar a progredir e a fazer as cenas, a tentar escalar o máximo que conseguimos, e começámos a juntar mais pessoas e a juntar mais pessoas à nossa estrutura, entre aspas. E pronto, o Reiner continuou a fazer parte da estrutura até chegar a uma altura em que ele e nós decidimos que se calhar Move on. vamos fazer cenas de forma diferente. Em termos de tempo, se calhar as pessoas com quem estávamos a trabalhar tinham mais disponibilidade para gerir as cenas e para fazer as cenas acontecer. O Reiner, no entanto, o Reiner sempre trabalhou connosco a part-time. Mas sempre foi um multitask. O Reiner sempre foi aquele boy a fazer 1000 cenas. Nunca nos faltou com nada, estás a ver? Mas nós... Até já foi vosso DJ, meu. Estás a ver, mano? O gajo foi impecável, mano. Não há aqui mesmo, é mesmo para deixar mesmo a imagem super clean, mano. O Runner foi um gajo super importante para nós e só divergimos de caminho por tempo. Estás a ver? Por uma questão de tempo, por uma questão de ele próprio também tem a vida dele, e nós não queremos também chegar a uma altura em que estamos a ser mais um peso para a quantidade de responsabilidades que ele tem, estás a ver? E depois ninguém ganha, estás a ver? Não ganha ele porque não está a conseguir fazer as cenas bem, não ganhamos nós porque não estamos a conseguir ter o 100% dele, estás a ver? Então, mano, é tudo super chill, e o gajo ia ser aquele boy que leva-nos até um certo ponto e depois deixa de aparecer no filme, mas depois aparece no fim do filme, quando estamos todos a festejar. O Runner também está lá connosco, mano. No aniversário. Eu ajudei, estás a ver? Eu também ajudei ao sítio onde vocês estão agora, também ajudei, estás a ver? Portanto, acho que era isso. Bom, queria aqui dar uma dica, também para puxar outro assunto, que é o seguinte. E estava a pensar nisto, mano. Até podia ser uma ideia engraçada, original. Que era fazer on wax, gravado, um som com o Nine Miller. Lindo, mano. Boy, tu és fedido, tu és psicopata, mano. Tu és psicopata. Não, mas isso é fixe. Quem ganhou? Quem é que ganhou? Não havia júris. Já não havia. Por isso é que fomos despedidos. Mas vou-te fazer Mas até seria interessante, mesmo o som de battle, boy.
That's crazy. Não é That's Crazy, man. Mas são de battle como tipo um contra o outro. Yeah, mano. Uma dica tipo Agora com Kanye com- T.I. agora Let's mais- explanation pronto, com outro estatuto, quanto a popularidade. Yeah. Pá, eu estava a pensar, estava um bocado aqui a pensar em freestyle, que é assim, então, mas se for para o teu álbum, fico assim, foda-se, este cabrão está-me a matar aqui. Tipo. Vai, foda-se. É tipo, vais regravar outra vez, outras dicas e caraças. Pá, ou então teria que ser um pouco mais light, ou então. Mas, por exemplo, há bué de sons assim, Matt vs Chef, e agora, até ontem estive a ouvir um som. Por exemplo, estas cenas, como são tão raras de acontecer, acabam por ser especiais. Yeah. Lembras-te de um som da compilação dos Matarrueses? Que é Porto contra Lisboa. Sim, Em sim, que o sim, Che- sim, que o sim, Cheque sim. diz: Matarruano. peço desculpa aos meus fãs por estar nesta. É logo o início da barra Yeah, dele. por estar nesta compilação destes morcões Yeah. e o meu Costa é mais Costa do que o vosso Luz ao brasileiro. Epá, dicas Yeah, só a matar pessoal, a falar para o pessoal do Porto em geral, até. Né? Yeah. Ou seja, que era quase. Sim, não- mas na mas desportiva, com, tipo. com autorização. A música é mesmo isso. Yeah. A perceber? E eu acho que acaba por tornar. Epá, percebo. são momentos especiais no hip hop, man. Yeah, Estás a ver? Acho. Mas Olha, pronto, também um gajo estar aqui daí já está a fazer spoiler. Não. A dica até nem é essa. É só. Fazer um som apenas, já. Yeah, mano, a cena é. Eu não me importava de fazer isso e acho que era uma cena bem engraçada, mas eu acho que pessoalmente eu acho que já fiz isso com Mila na Knockout. Sim, também é verdade, também é verdade. Para que fazer isso outra vez? Não, nem é por aí. É Se queres só- ouvir essas barras, vai ver a carrega no play, apenas não tem beat. Não, a cena que eu ia dizer até nem era por aí. Era só. Eu sinto que battle, confrontos, é mais. Eu não me importo, tipo, não é uma cena que eu me acanho, estás a ver? Tipo, eu sou um MC de coração, mano. Tipo, não é problema para mim fazer barras e estás a ver? E isso para mim é uma cena que me sai bem naturalmente. O difícil mesmo, às tantas para mim, é fazer o que eu já faço. Que exigiu mais trabalho, exige mais tempo, estás a ver, do que propriamente estar aqui. Para mim isso é quase galhofa, estás a ver? Pá, mas também estar eu estava na aqui a dica do pensar, coisa. também é lixado de fazeres tipo, sei lá, Bad Meets Evil, estava assim a pensar quem é que tinha, né? Tipo, Yeah. eu lembrei-me logo, Eminem Royce, mas também é um challenge, boy, porque Yeah. não é assim tão fácil. Pô, não, porque mano, pô, porque não. uma cena é fazeres uma battle, eu trago as minhas rimas, traz as tuas. Outra cena é, nós vamos fazer, mas isto gravado Yeah. e combinado. E fica fat, porque não ser também tipo corny, tipo este otário, mas esse palhaço, tipo, Não, não, mas olha, fazes uma cena tipo. Calma, a dica era, eu sinto que já fui para o lado do confronto com o Mila, estás a ver? Yeah. E se calhar curtia de fazer uma cena com ele É diferente. em que ele saísse da zona dele de conforto, porque eu sinto que eu saí da minha zona de conforto quando fui para a Knockout, estás a ver? Foi uma cena de eu me desafiar a mim próprio. Até de- porque é que achas que ele não saiu? Porque a cena dele é barras. porque eu sinto que a cena dele é mais punchline, Yeah, o Miller e sempre mais, foi punchline, punchline. sempre, do que eu conhecia dele, mesmo na altura. ok, Ele sempre foi mais punchliner e mais rapper de. Ok. E tu ali foste meio underdog, foi Super, assim. super, Yeah. mas eu já sabia e a cena era logo por aí, mano. Tipo, eu fui logo para o desafio, estás a ver? Foi logo. Yeah. Mano, aliás, até a forma como me conseguiram convencer aí Eu, por acaso. foi logo isso, mano. Foi do tipo, não, olha, vais sair, vais fazer a tua battle. Não, acho que sim, o pessoal do. Mesmo não é duvidar do teu skill, mas sempre Yeah. foi assim, ei, o boy vai se meter Boy. ali. Mas eu não vejo isso assim. mano. Porque ele sempre Não, teve mas, bars, ó, mas ó, nunca. ó, Não, mas eu mas olho é- para ele um MC completo, boy. Não, Eu olho para ele, yeah. gajo. não, ele é Não é completo. tipo, não, boy, este gajo é só metafísica, não tem punchlines. Não, boy. É Não, tipo- ele sempre teve os skills completo, mas nunca tinhas visto na Não, mas a altura parte a funny- cena tipo em termos tipo atacar. Estás a Por ver exemplo, quase tipo. achas que eu sou um MC de punchlines? Tão, boy, das Completo, boés, boy. Tão. Mas achas mas que eu sou um completo- MC Mas não é, de mas não é, punchlines? Está a dizer, é não completo. Só de punchlines. Não, é a minha cena, a minha especialidade. Não. Mas se eu for por esse universo, também não te vai estranhar que queres- estou numa zona fora Mas de tens um conforto. fator interessante, mano. que Achas foi- que eu estou fora de uma zona de conforto? Se for uma cena. Quer dizer, se for para uma Sim, battle. mas acho que sim, boy. for Mas para acho que battle, sim. Acho achas? que sim. Acho que sim. Yeah. Acho que sim. Era mais fácil, por exemplo, dizer assim: aí, olha, vai haver uma battle, tipo Sam da Kid e o Valete. Tipo, o Valete também já havia dar rimas ou whatever, mas nunca também teve nessa cena, né? Tipo, ok, 2 MCs completos, não sei o quê. Ou tu e mais outro MC. Não, não, é Duke, por exemplo. Está o Sam com a Nine Miller, por exemplo. Yeah. Estás a ver? Não, É eu tipo percebo, eu assim, percebo. é tipo assim, mas espera lá, mas será que o Sam não vai escorregar? Estás a ver? Achas, mano? Nunca, boy. Mas Não estou a dizer que só ia escorregar, estou a dizer que o Pipo ali ia pensar nisso. Mas tu estás a falar do quê? Batalha ou som? Não estou a dizer batalha. Oh, boy, mas é este estou a ponto falar que eu quero batalha. chegar. É este ponto que eu quero chegar. Não estou a falar de som. Tu disseste, Nine Miller, zona de conforto porque é um MC de punchlines. Não disseste, é um MC de batalhas. Yeah.
Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, mano? sim, sim, É sim, diferente, sim, mano. sim. Eu estaria fora da zona de conforto numa batalha porque é preciso bué da memória, eu estou sem beat, estou ao vivo, tem que ser agora, não posso falhar. Yeah. Isso é fora da zona de conforto. Yeah. Agora, Mas rapper ele também punchlines, olha, enganei-me, grava outra vez, escrevi esta cena, pica. Sou rapper de punchlines à mesma. Se eu quiser, selo. Boys, eu se calhar vou dizer uma cena. Não, diz. Vou dizer uma cena muito aqui. Pessoalmente, pá, se calhar sou eu a delirar, mas eu acho que o Nine Miller é o boy que, pelo menos, ok, que tem, se ele quiser, não é se ele quiser, ok, é o boy Diz, saindo boy. da zona de conforto. Não, estou a tentar encontrar as palavras certas porque isto pode ser polémico. Eu não quero ser polémico, estás a ver? Não, sério. Que achas que tem potencial tem se ele potencial experimentar outras coisas para que não ser- só aquilo que ele tem feito, né? Para fazer aquilo que tu fizeste. Ok. Estás a ver? Para ter um caminho muito semelhante ao que tu fizeste. Se ele fizer essas cenas, e eu digo isto enquanto o gajo da mesma geração. Então, Mas baseias-te no quê? Eu não estou a falar Mas tipo. o Slow J já não é o herdeiro, boy, agora vai ver. disse isso, Estou a mano. brincar, mano. Não, Slow J, mano, Slow J tem Mas baseias-te no quê? Estou só a dizer porque, pá, não sei, sinto que ele em termos de... Ele estava a dar as palavras por tu, mano. Já escreve bué da bem, mas Yeah. Não, mas é bem difícil fazeres uma. Quer dizer, isto é a tua opinião. É a minha opinião. Mas estou a dizer, é bem difícil tu fazeres uma afirmação dessas, tipo, e não é por ser o Sam, mas é tipo, pá, tipo, o Nine não tem álbum, tipo, não tem uma dica. Eu entendo. Estás a ver? Estás a basear no quê? Estás a basear no quê? No wordplay? Eu estou-me a basear... Yeah, tipo, imagina- Estou-me a basear Diz. Na performance? ou seja, no potencial. Estás a ver? Yeah. Estou a olhar para o potencial... Yeah, mas estás-te baseado aonde? Estás-te a basear em pouco, boy. Tipo, tu não podes pegar numa barrel e dizer assim, aí boy, esta barrel foi tão fat. Tipo, imagina qual é o boy que estávamos a falar agora? O Locksmith. Locksmith, O Locksmith, como tantos. O Locksmith é um gajo. Bem, esquece. Barrels, aquilo ele gozava, ele brincava com qualquer pessoa. Estás a ver? Mas tu não podes pegar naquilo e dizer assim: bem, este gajo podia ser o B.I.G. Bem, porque Why not? não, bem, porque imagina, porque ele nem tem nem um álbum tem. Estás a ver? Para fazer essa comparação. Não, nem um álbum. A cena é. Mas, Boy, eu se curto ele tivesse um álbum, imagina, o Locksmith, mesmo não tendo a carreira vasta e tipo, mesmo que não tivesse impacto, mas tivesse um álbum, mesmo um underground, e fosse mesmo flawless, podias dizer assim: Phonics, este gajo tivesse uma editora, este álbum fazia mais um assim e não sei o quê, né? Aí podias tipo equiparar e dizer assim: este gajo, com aquele já que mostrou, pode fazer, mas tipo, bem, numa barrel, duas barrels, não sei, acho que é difícil comparar. Mano, aquilo que eu estou a dizer é, nem é por estás a comparar, tivesse a falar de outra pessoa qualquer, eu diria a mesma coisa, não tem a ver por estás a comparar comigo. Estou a dizer é que não sabes, e eu apesar de eu adorar o Nine Miller quanto rapper... Sim, a dica em si não és tu nem o Nine Miller, é a comparação. Não tens ele, não sabes, já viste algum conceito... já viste um storytelling, já viste um beat? Não, já eu não vi nada disso. E foi o que eu disse há bocado. Eu estou-me a basear no potencial do tipo. Já viste um som de amor? Já viste como é que ele aborda o amor? É isso. Já viste como é? É isso que eu estou a dizer. Se me puxar a dica dele, sons de Não, amor é comigo, bem. Não, olha, repara. A minha cena é: se o Nine Miller abordasse tudo isso que tu estás a dizer de uma forma honesta, eu acho que ele tinha um potencial do caralho para ser dos melhores MCs cada tubo. Estás a ver? De MC para MC, eu acho que ele tinha potencial para isso. Estás-te a Mas basear para com- isso, estás-te a estou-me basear com pouco, pá. no potencial de escrita e do que eu já lhe vi fazer em performance. Não, boy, porque seja isso, não, sabes que isso é bué da vago. É bué subjetivo. Porque, por isso é que porque eu tu disse que é podes uma cena- ser. por isso é que eu disse que é uma Porque a cena cena da minha. Battle é uma cena mesmo bué da Mas eu concreta. não Por- estou-me a basear só na Battle. Não, mas mesmo o wordplay da Battle. Tipo, Yeah. porque tu podes ser um gajo. É tipo quase a matemática e português, as disciplinas são cenas bué tipo diferentes. Tu podes ser um gajo que é mesmo, boy, eu sei como destruir uma pessoa, Ok, estás a ver? então Tipo, deixa- Só sabes cenas que um gajo não sabe. Não, eu não sei, se calhar não sei nada mais que vocês, mas usando o que tu disseste, eu olho para o Nine Miller como um gajo inteligente. Estás a ver? não, mas eu não estou a falar do Nine, é assim, o tipo Nine Miller, estás Sim, a ver? ok, Eu estou a dizer é comparares, tipo, um MC bué da bom em wordplay e bué da bom, tipo, a analisar outras cenas, estás a ver? Nem vou dizer analisar outra pessoa, mas analisar coisas e a descrevê-las, que o gajo é bué da bom. E depois,
comparares isso com a possibilidade de ter a carreira de alguém que fez uma carreira, estás a ver? Eu não estou a dizer o Nine Miller nem o Sam, mas estou a dizer como é que tu comparas as duas cenas. Porque eu posso ser bué da bom a dizer assim, boy, o verde, aqui, os óculos, eu vou pegar naquilo e vou ser bué da bom a fazer isso. Mas depois vais dizer assim, boy, como é que estava o dia? Estava fixe? E tu dizes assim... Pá, já, estás a ver, sais da zona de conforto e não és bom a saber explanar isso, estás a ver, explicar, Pois. estás a ver? Pá, não sei, mano, eu estou aí só do feeling também. Não, mas não é para ficar triste, mano. Mas estás a ver o que eu estou a tentar Não, mas dizer. Deus quer é que estejas certo, mano. Deus quer é que estejas É certo. só porque, mano, Porque o Nine tem bota skill, estás a ver? Não é por aí. Eu estou a dizer, é tipo a comparação que fizeste um gajo que tipo assim, mas estás-te a basear no quê? Eu Tipo. estou-me a basear só na cena do que eu vi. É tipo tu vês um jogador na rua, estás a ver? Vês um gajo a jogar na rua. Por acaso pensei logo no futebol, estava assim, ele está a fazer o quê? Tipo aquele puto que está a dar bué da fintas e este gajo pode ser o próximo Ronaldo. É mesmo isso, estás a ver? É do tipo, tu vês o potencial de uma pessoa e há uma cena que é bem intuitiva, estás a ver? Tu vês, mano, este Mas gajo depois joga bem. mas- Mas se este gajo tiver cabeça, se este gajo fizer as cenas como deve ser, não sei o quê, pode ser um jogador profissional. Mas sabes que no futebol tens uma cena, bem, Então. que tens tipo 80% dos gajos que fazem freestyle Yeah. no futebol, né? Não conseguem Não aplicar jogam. as dicas no São os campo. boys que fazem 1000 toques, metem, desculpa, metem a bola aqui, NBA, fazem bola de toques, fazem não sei o quê, mas depois de 90 minutos, boa noite. Eu entendo. Mas No álbum. é aquela dica. Tipo, eu não te sei dizer porquê e só ele é que. E ao contrário. E Tem só gajos que ele jogam. é que pode responder a essa questão. Mas é uma cena que sempre fiquei com essa cena, mano. Se ele explorasse mais a cena dele, até onde é que o gajo podia ir? Estás a Então, ver? mas Olha, isso também pode puxar uma boa dica. Uma boa pergunta, porque isto tem a ver um bocado com aquilo que estás a dizer, que é uma aposta tua. Yeah. Se tivesse uma label, 3 gajos tu assinarias? Da tua. sem label ou com label? Damn. Ah, pois, unsigned ou... Yeah. com Também label. agora não há muitas labels, Paga né? Saint Germain, bem. Ias buscar todos os que quisesses. Yeah, sério. Epá, Isso é mano, isso é uma fedido, cena lixada. Major ou Mas espera, independente? Se ele tivesse uma label independente ou major? Não, mas espera. Também muda. Tens que ir buscar, tipo, considerados newcomers. Não, é o que eu estou a dizer, ou não, Yeah. ou não, né? Não, Ou- também pode ir buscar a mim. Não, mas eu acho que é mais um bocado no Yeah. no aspecto que ele... pronto, é mais yeah. nesta linha de pensamento como ele fez com Yeah, com um o gajo Nine Miller. pode vir a ser, né? O que pode vir a ser. Mais de tentar, não é? Uma editora às vezes é aquela cena, pá, Sim, tentar, pegar alguém que ainda carreira, né? fazer-lhe Yeah. ainda maior do que já é. A cena da editora que é tipo. É complicado porque. A editora é tens que tipo gerir- quase tens que gerir a uma plataforma editora, mano. para Ei, mas não lançar. preciso que é vai Yeah, só- yeah, yeah. Ah, Não, é tipo, imagina, podes fazer um upgrade a este Olha, gajo. olha, pronto. Eras uma espécie de curadoria. Curadoria. A Sony dizia-te assim: epá, eu tenho aqui 3 lugares. Quem é que tu achas que eu devo pôr aqui? E tu, boy, neck, factor. Não podes fazer isso. Yeah. Não fazia isso. Por uma questão de princípio. Mas. Mas vai rodar a pergunta? Não, é para ele. Eu quero dizer, já. Também pode ser interessante. Olha, por acaso pode ser interessante. Então eu se calhar metia. Mas foda-se, é fedido, mano. Ok, o Jota, Slow J, era um deles, direto. O G-Sun. E o Dillas. Boy, olha, agora eu estava aqui a pensar numa cena. boy, Eu acho que curiosamente, Team. não sei se era isso que estavas a pensar, mas acho que curiosamente tu pegaste logo em 3 nomes que eu acho que não precisam mesmo. Yeah. Mas tu estás a dizer para quê? Para trazer os gajos para cima? Eu estou a dizer. Sim, Mas não, assim é acho que foi isso, fedido. né? Tu Mas Na perguntaste. linha de pensamento do Nine Miller. Sim, Nine Miller. na linha de pensamento de tipo, este gajo, se pode vir a. Estás a Eu ver? Que estava é tipo. a pensar tipo Dream Team, Real Madrid, Galata. Não. Ok. É mais nessa linha. Não, porque, não é porque é tipo, tu vais a pensar tipo, Slow J, G-Sun, Dilla são mesmo aqueles boys que não precisam de label, pô. Estão tão. They all good, man. Sabes They que doing se well. eles estiverem ali vão Mas pá, merecem ser potenciados, estás a perceber? eu não conheço, mano. A cena é que eu não Tipo, conheço. sei lá, vou pegar agora no Straka, vou Eu pegar ia net dizer e estás a- Straka. Mas o Straka também não precisa, Bi. Eu sei que é um conceito fedido, mas imagina, estás a falar de um bacana que está a começar a carreira agora, estás a ver? E que tu podes potenciar sempre a carreira dele. Porque eu acho que a melhor fase da carreira dele está para vir. Ok. Eu, conhecendo o Straka, acho que ele tem muito mais para dar do que o que já deu até agora, mano. Ok. Como por exemplo também dava o nome do El Ali. Ok. Estás a ver? Ok. Porque Ai, pá, um gajo tinha que pensar bem. ele já nesta- demonstrou que tem boa skill, Isso não- mas eu não acho que fácil, que o El Ali tem boa para dar porque ele ainda não se Mas mostrou endireitavas também na assim o gajo em sonoridade. que tinhas aquela
como é que eu posso dizer? Tipo, encaminhar bem o artista. Pá, eu tenho o Beware Jack. Yeah, normal. Beware Jack direto. Em Boy, segundo lugar, boy, Maura Margarins. Boy, boy, vou dar um nome. Maura Margarins, boy. Estou a puxar já, o nome da cartola. Boy, podes não. Eu vou dar um nome. Damn. Boy, que é tipo, bem, é um nome que toda a gente coisa, mas a dica é que eu já conheci de outro aspecto. Estás a ver esse artista? Boy, o Kilu, boy. Porque o Kilu, um gajo quando conheceu o Kilu, o gajo. Então eu digo Não, Chulás, então, mas é válido, mas sabes porquê? Eu vou dizer isto Então porquê? tem Chulás. Porque Não, imagina, mas eu porque o acho que- Kilu é daqueles gajos Não é que Chulás precise, né? Chulás já está. Sim, Não é sim, que o sim. Beware Jack tem preciso, mas o Beware acho que. Porra, vai-me faltar ainda pode- nome. É sensível. Não, boy, mas a minha dica é que Chulás não precisa mesmo, né? Mas ao mesmo tempo. Toda a gente. Ou seja, o Sunrise também. Olha, Sunrise, Podias- vai. E o Sunrise, Sunrise é lendário. Mas o Sunrise, vai. Estás a ver? E é isso que estás a dizer, aquilo Bem está. lembrar. Mas a dica que eu estou a dizer. Sunrise. A dica que eu estou a dizer do Kilu é que é tipo. O Kilu é daqueles gajos que é bué fácil fechar-se na sua cena, estás a ver? Que é tipo. Yeah, Björk style. I'm great, but boy, se eu quiser ficar aqui só no meu cantinho, no meu cubico, eu faço a minha cena. Tanto agora a cena que ele tem estado a fazer, dos fingers drummings e não sei o quê, Yeah. está ali no seu cantinho. Para ele quase que dá igual, estás a ver? Mas é tipo, eu conheci o Kilu quando produzia sons para nós e whatever, não sei o que, ao início, não sei se tu te lembras, quando o gajo estava ali mesmo em Viseu, bem, ele foi dos primeiros gajos a ter banda. Eu lembro mesmo de ver o Kilu naquela altura mesmo, bem, tinha saxofonista, bem, trompetista, tinha uma cena mesmo bué da bonita, estás a ver? E ele até que é um artista que tipo, não é difícil de coisa, o gajo tem dicção, canta, tem melodia, estás a ver? Que eu acho que é daqueles gajos. Mesmo agora, nesta altura, se ele tivesse uma direção, tipo mais fat, ou tipo estar ali numa label, ele conseguia superar na boa o álbum dele, o primeiro álbum, estás a ver? E tipo agora, tipo, imagina, sem estrutura, ele também se calhar não está por aí virado e faz as cenas dele, está ali no seu cantinho, estás a ver? Mas aquela ambição e aquele time, estás a ver? Acho que era um artista que Boy, é tipo... vou buscar mais um boy, mas vou faná-lo, assim uma beca, tipo, vou procurar aquela transferênciazinha. O louco, vai. É louco. É louco. E brevemente vamos fazer É uma louco, dica. bem. Sim, Louco, senhor. está prometido, Mas mas- teoricamente o gajo está em estúdio, não é? Não, mas pronto, aí é um bocado de fanal, estás a ver? Tipo, mas ao mesmo tempo, é o que eu estou a dizer, vai um Yeah. bocado na linha que ele está a falar. Mas imagina, De pessoal, pá, que fazer cenas e mostrar o teu potencial ainda este mais. tópico quase podia ser virado para o pessoal que tipo, se tivesse uma máquina maior atrás que fazia cenas bué da O boas, queso, né? boy, também. Eu metia bem fácil uma boy Waze. Easy, mano. Easy, estás a ver? Waze, como é que se O escreve? W-E-I-S. Fácil, mano. Porque acho que ele tem um potencial tremendo, Já, mano. mas está a faltar uma estrutura sólida, O problema mano. destas dicas é que um gajo esquece sempre de bué da malta. Yeah. Este aqui é o problema, tipo, é uma cena que tinha que ser sempre pensada, é óbvio, tu dizes o Waze, um gajo fica logo, tipo, foda-se, claro. Claro que sim. que era o Waze, mano. Já ouvi cenas dele, tipo, Raw, o gajo é fedido, mano. O gajo é muito fedido. fixe, mano. O gajo é, mano, Só que Não, boy, a boa da o nomes. gajo é mesmo... Pô, é daqueles boys que, pronto. Há boys assim como o Waze, por acaso, mano. yeah, era o que eu estava a Há bué pensar. boys assim como Eu o trouxe o nome dele pensando nisso, que há pessoal que tipo, se tivesse. Shout-out Silab JFL. Estás a ver? Easy. Se tivesse uma máquina maior atrás, tipo, imagina lançar um som e toda a gente sabe que aquilo saiu, estás a ver? Tu nem precisas ser fã, Yeah. mas aquilo vai-te aparecer no teu Facebook, só isso está-te a ajudar a apareceres em todo lado e a ganhares público, mano. E alguém para ser um DJ Khaled. sem ser o Seb. Não estou a dizer isto porque um produtor, estás a ver? Mas um produtor se calhar é difícil, né? Por ter para teres na tua team que ainda não tem. Para estar tipo assim, quer dizer, mas é Eu difícil. pegava no- Ias pegar num que já está, se calhar, Fumaça. Olha. Fumaça. Mas o Fumaça está aí a cozinhar, está a cozinhar. Falar em produtores, Está a cozinhar uma cena. tiveste um projeto falado que nunca saiu. Yabi. Aliás, outro, eu estava a guardar essa ainda pergunta tá- para Algibeira, mas Mas diz. pergunta é o que é que se passa aqui. Ainda tá atrasado. Está A, atrasado. a sério? Está atrasado, mano. Pode sair. Mas é trio, ou a outra cena pode estás a sair, falar? Pode sair ainda. Estás a falar Pera. de quê, antes de mais? Eu estou a falar de um trio. Eu estou a falar de um duo. Só tu. Tu e um produtor. Eu e um produtor, já. Não, o que eu ia te Que é o- dizer. que é Então se o calhar posso J. perguntar. Cole. Já Hã? cool, o João, tal e qual. já. Forever Mas já suave. sabia disso. Yeah, Sim, yeah. isso foi Estás a falar do quê? anunciado. Estás a Isso foi falar do quê? anunciado. Agora fiquei- Vocês Não, estava a falar que supostamente, aliás, até antes do Deepak Looper, Yeah. eu estava à espera, não sei se isso mesmo foi coisa e ficou no pause ou whatever, de sair um álbum, tu, o Slow J e o G-Sun. É, caralho. Era bom. Já. Era fixe.
Era tight. Não, o Slow chegou a falar que isso era um objetivo dele. Dele? Então pronto, mas Se calhar ainda não nos contou, já estraguei a dica. Já estraguei a dica. São dicas dele, Não, mas logo a seguir ao álbum dele, eu lembro-me, o gajo estava a falar da cena sobre beats e não sei o que, e ele estava a dizer, eu não sei o que, agora estou aqui a ver se vou-me trancar. Não, que é verdade, ele de facto está a abolir com vocês, mas não chegou a sair a cena que eu estava a pensar, que era tipo o álbum, tipo, vocês três. Pois, não soube nada disso. Mas não chegou a notícia, não. Não chegou, mano. Mas voltando à cena da... E Grog Nation Sam da Kid. Boy. Mas esse até foi feito, quase, né? Mano, esse mano, Phonics, mano. Boy, mas tu tens boés assim, boy. Bastante. Tens boés. Vocês agora fizeram ver, mano. Eu tive para fazer muitos bons projetos. Não, mas Grog e Sam, vocês tiveram mesmo até fotos e estavam lá sempre no bico do Sam, escolheram os O beats. Sam chegou a dizer em mais do que uma entrevista que... Acho que chegaste a dizer que existia a possibilidade e que era uma cena... Sim, um não, ia objetivo. mesmo acontecer. Ia acontecer. Aquelas dicas Seja um EP. de... mano, Um aquelas EP, dicas de... Processo criativo é muito complicado, mano. Estás a ver? Quanto mais cabeças... É uma cena que torna-se demorada, estás a ver? Porque, eu sozinho... Eu também ia falar disso, sei por causa dos exatamente. grupos, mano. Eu acho que isso é um dos principais motivos de haverem poucos grupos no hip hop, mano. É tu tens de sempre depender do próximo. Olha, só para fazer este som do TV Shellas, foi Yeah. um ano e tal. Estás a falar do nosso canal? Mesmo nos Estados pronto, Unidos tens bem de poucos grupos Tu nem atualmente, sabes, mano. eu matei matei esse mano muito fast, mano. Foi, mano, mal recebi o beat, fiz logo aquilo tipo, bué fast. Só que pronto, lá está, é o que eu te digo. Se tu não consegues meter a malta toda na mesma página, é uma cena que pode demorar algum tempo, estás a ver? E para responder logo à cena do Sam, é só isso, mano. É só a cena do processo criativo de não conseguires meter toda a gente na mesma página e demorar até ao ponto em que tu partes para outra quase por intuição, quase do tipo, ok, então se isto não está a funcionar, o que é que pode funcionar? Não ficas Bem, preso por isso é que agora não, mas nos States fazem aquelas dicas. Wyoming, não é só o Kanye não é o primeiro, né? Mas até a Beyoncé agora, né? O bué da pessoal que é tipo, vamos juntar esta equipa, nós vamos para um sítio. Os da Weasel não fizeram isso. Né? Fizeram isso no último álbum. Foram tipo uma vivenda. Bem, que a dica é uma cena bem bonita que é. Tu vais para um spot, ficas ali. E vais belir e vais fazer. Sempre, Orelha Negra também fizemos isso. E não coisa. Está-se bem. Às vezes é. Porque quer forçar a cena, não às vezes, né? Não, a cena é bom respirar, mas não é tipo. Para mim, não é. Se estivéssemos em Lisboa, seria a mesma coisa, Eu levei as ideias que fiz em Lisboa. Eu já fiz esse tipo de romantismo, já fui para o Alentejo fazer bué de beats e não sei o quê. Mas se tivesse essa semana em casa, eram os mesmos beats. Podiam não ser os mesmos, mas não é. Não, boy, mas isso o que estás a dizer é diferente, boy. O que estás a dizer és tu a produzir a cena. O que eu estou a dizer é uma equipa. É tipo, imagina, eu quero fazer um projeto contigo, nós três. Boy, vais-me telefonar amanhã, vou dizer, hoje não posso, vou não sei o quê, amanhã não sei o quê. Uma cena é tipo, vamos juntar e vamos estar os três um mês, boy, vamos estar só a belir. Sim. No caso da Orelha Negra tem essa dica, porque... obriga, amanhã tens que acordar sim, não é a dica de inspiração, mas é a dica de estar focado, nós realmente vamos estar a trabalhar. Aqui para fazer aquilo, não há tempo para... Casa deste senhor, boy, não dá. Casa deste senhor, exatamente. Voltando atrás à cena de teres alguém, tipo, um conjunto de pessoas a ser a tua máquina. Tu sentes, bué, que... eu sinto, não sei se tu sentes que o teu estás a trabalhar com alguém que está contigo, estás a ver? Okay. Tu sentes bué que o teu álbum trouxe bué público novo que não te conhecia, mano. Sentes bué que tipo, que o teu público de Papillon não é o público de Grog Nation. Eu pelo menos sinto isso, mano. Eu sinto que tipo... Mas é aí mais, é aí mais, né? Não digo aí mais, mas chegas a outra parte, mano. Sim, sem dúvida. O que eu quero dizer chegas ao pessoal que não ouve rap todos os dias, mano. Também. Mas acho que é fácil, entre aspas, mas logo a associação da cena. O próprio Slowja já tem isso, está bem integrado no álbum. O Fred e mesmo até o teu single, acho que também fez boa essa cena. Eu acho que só o facto do Slowja ter promovido este disco como uma cena dele, promoveu da mesma maneira quase. Traz público do Slowja para o lado dele. Sim, é uma dica. E o público do Slowja não é só o público de hip hop, mano. Não é? Estás a ver? Exatamente. É boa associação. Não, o Moura é tipo o Sherlock Holmes. Não, mas é isso mesmo. Moura Downey Jr. Eu acho que público de Grog Nation, né? Por defeito, sabia que eu ia lançar o álbum. Sem dúvida. E
E estava à espera. Estavam à espera, estás a ver? Felizmente também fui para outros públicos e pronto, agora está o público de Grog Nation que já me conhecia, né? De Grog Nation e de outras dicas também, Sim. outras dicas, colaborações que eu fui fazendo com outra malta, e agora o público tipo novo do álbum, estás a ver? Eu acho que agora é tudo público do primeiro álbum que eu fiz, estás a ver? Imagina, tu quando tocas ao vivo não sentes tipo diferença? Não sentes tipo, se calhar está aqui um público... Boy, pode ser bué da real, eu ainda não fiquei muitas vezes ao vivo para sentir essa diferença. Isso é uma cena que se calhar tipo... Fiz o time out ainda, tipo, ainda não abri tipo, a escotilha de tocar bué da vezes, mas vai começar agora, né? com o Small e depois os que vêm à frente. Mas eu, pá, ainda não consegui sentir essa diferença, mas... Estou a perceber o que é que estás a dizer. Até porque eu senti mais no meet and greet, estás a ver, depois da cena. A malta que veio falar comigo era um bocadinho diferenciada do... Mas também acho que o processo foi diferente em termos de fãs, que é tipo, imagina, eu lembro-me que vocês foram dos primeiros a ter aquele hustle do... Pá, que até já nem se faz, ainda se faz, mas pronto, não é tão hardcore tipo a cena das listas. Vocês foram assim mesmo dos primeiros, tipo aí mesmo hardcore, ou seja, dúvida. Vocês, de certa forma, Grog Nation, foram à procura do vosso público, buscar o vosso público, bora. Mas aí, mano, o único grupo em Portugal, os únicos artistas, eu via dar flyers sempre, mano. Sim, mas pronto, vocês faziam boa essa cena que é tipo, nós vamos conquistar o público e vocês foram à procura e foram conquistando o país inteiro, e a tua cena eu sinto mais que foi tipo, quase ao contrário, porque também já tinha, o Grog Nation já tinha público, mas mais tipo, a tua cena sai e o público, quem é este? E o público vai, estás a ver? Tipo, não és tu que foste à procura, tipo, já, de certa forma já tens um público, até nem, lá está, nem sabes ainda bem quem é, mas que existe, estás a ver? Acho que o processo também foi um bocado diferente nesse aspecto. É isso, mano, é isso. Estou a aprender, mano, ainda não sei quem é quem. E tu, quando conheces essas pessoas, meet and greet, ou então feedback mesmo de mensagens, tu, em termos disso, achas que tem havido mais pessoas que têm entendido o álbum ou que não têm entendido? Têm mais questões ou têm mais respostas? No aspecto de... a maior parte das pessoas percebe que quando chega ao fim é um loop para depois dar a volta ao início? Essa questão em específico não te sei dizer, mas sei-te responder que a maioria das pessoas percebe. Estás a ver? A maioria das pessoas percebe o conceito geral da cena e acho que é uma... ou seja, a jornada toda do álbum é a minha jornada, a minha cena, né? É a minha jornada enquanto pessoa, estás a ver? No que toca à mensagem que eu estou a transmitir. E essa mensagem é partilhada por muitas pessoas, estás a ver? E por ter sido uma cena bué íntima, bué particular, é isso que eu sinto que as pessoas retiraram do álbum, estás a ver? As pequenas coisas que eu fui dizendo, que eu fui transmitindo, com as quais elas conseguiram identificar, é isso que eu sinto que elas perceberam. Estás a ver? Agora as minúcias do loop, do álbum fazer um loop, e isso não percebi quem é que apanhou. Ou há pessoas que vão dando dicas e não sei o quê, mas no geral não sei quem é que apanhou, quem é que não apanhou. Mas no geral sinto que perceberam mesmo. Porque tu até... Pá, pronto, é uma tentativa, porque às vezes no YouTube, se estiveres a monetizar, aparentemente vai dar um anúncio antes, né? Mas é interessante que tu no YouTube... Não sei se foi de propósito, a playlist começa primeiro com a última novamente, para as pessoas terem logo essa experiência. É uma oportunidade para as pessoas para darem... Começa e acaba da mesma maneira. Para terem essa pista. Porque no álbum não vais fazer isso, é um bocado desperdício, né? Tipo, mas bem, agora estava a lembrar de uma cena bem estúpida. Bem, que o meu álbum praticamente... Que é do Tocota? Não, tem a última música, o meu avô. Não, dá uma... Não, o teu pai, aquilo é um sample, né? Que diz tipo, ouça outra vez, né? Tipo, Aquilo eu tirei de um vinil e aquilo diz: estamos a chegar ao fim, vira o disco e já voltamos, até já. Então aquilo é um álbum em CD, não, ainda não existe em vinil. E acho que bué da gente, o Valente tem uma dica. Virou! Que virava o CD. Mas olha que havia álbuns que fazias isso. Porque antigamente havia CDs álbuns híbridos. Sim, havia CDs que estava para fazer isso. Mas CD DVD até. De um lado era DVD, de um lado era CD. Exatamente. Eu acho que eu cheguei a ter um álbum, não sei se foi
da Beyoncé e do Common, não uma cena assim, dava para fazer essa cena. Tu metias assim e depois metias People para o outro viral lado. praticamente. Não, e eu estive a ver, É, tipo, ele arrisca o CD. eu tive a ver, acho, pá, não sei se Insert CD. não sei se é na MPO, um formato, é pá, que eu acho que não tem muito, não deve Ah, ter tipo vinil. Yeah, de um Isso lado existe. vinil, de um lado CD, mano. Isso era o meu Mas só dá sonho, para bem, fazer nunca tipo 7 consegui. inch, acho eu, porque... Pois, já. Não é dois lados, é tudo no mesmo lado. Não. É de um lado. Mas só que é o que eu estou a dizer, só dá para ser, não dá para ser um álbum de vinil Tem de que um ser um lado. 7-inch, já. Tem que ser tipo mais tipo single, estás a ver? Mini álbum. Fogo, eu estava aqui, eu tinha um álbum de hip hop assim, mas acho que era tudo do mesmo lado. Era CD e tinha a cena do depois metias. Sim, mas ouvias tipo 4 sons, não era o álbum todo. Yeah. Bom, há bocado eu estava a falar, estamos a falar da dica do Kendrick. Yeah. Tu- Do Kendrick, não falamos do Kendrick. Não, estamos a, não, mas estava a falar da cena do. Foi logo de início. Epá, Não, quando, do não, álbum, quando ele vai. falou do álbum, da cena Ok. do álbum. Pá, do álbum, porque um gajo quer não. Conceito. Para esta geração, Yeah. é uma pessoa que faz com que pessoas como tu ainda possam acreditar no álbum conceptual, acreditar que vale a pena lançar álbuns. Sim. Ele, o J. Cole, o Shout Out para o Harold. Não, mas para falar, agora estás a falar nisso, não sei qual é a pergunta, mas não percas o raciocínio. Houve alguém que te perguntou se tiveste como inspiração ou tipo coisa, o Dem? Não, Ou nem por isso? não, por acaso não. Não, eu estou a dizer isso por causa da cena do. Pá, também o Dem não foi Também o tem a primeiro. cena do Rivera. Mas a cena do. Que até o Kendrick dizia que não, e depois é Então, que mas depois a admitiu. ver, E do depois- Pipa Butterfly de Deepak Lupra, estávamos a falar disso também. Estás a perceber? Sim, o que eu estava a dizer, nem o Kendrick não foi o primeiro gajo a fazer isso, mas estava a perguntar nada é se, imitação se que por ele acaso, fez, mas não- se por acaso alguém te disse, ei, bem, isto faz-me lembrar, ou tipo. Já me disseram, o People está-me a associar ao Kendrick. Facto. Estás a ver? Yeah. Não, Mas isso é bom. Mas é fácil, pelo conceito. Não pelo álbum, mas porque I'm killing you all niggas. Não é isso. O People está a associar ao Kendrick, mas não ao álbum Dem. Estás a ver? Por isso é quando perguntaste a cena do Dem, ainda não ouvi Yeah. ninguém a associar ao Porque Dem. se calhar o Dem é o que tem o conceito menos ok. assente. Yeah, é Yeah. capaz por ser. É capaz Já, por porque o ser. Dem tens a cena de virar. Não, mas há bué de álbuns tipo que têm a cena de princípio e o fim igual. Tipo, Tu és de que equipa, pá? És do Kendrick ou do J. Cole? Kendrick, Lá em claramente. casa. pá. Não, tu és do Kendrick, boy. Ele estava comigo quando eu disse ao Harold da primeira Yeah. vez a Não, cena ele é do do J. Cole. Kendrick, eu boy. tava Tu Estou a brincar, pá, ninguém tem que escolher entre. Mas tu Não, estavas a mas escolher bem eu- porque o Harold. Team K. Não, ele estava lá, Eu bem. tive- Até parece eu que eles tive têm no beef, início- pá, que estupidez. Eu estive no início desse E tem boas sons juntos. E eu percebo os dois lados. Eu percebo exatamente o que é que o Moura disse e também eu percebo o que é que o Harold quis dizer. Só que, estás a ver, é tipo aquela cena quando uma pessoa... Não, o Harold é fedido, bem. O seis Harold de um tem tipo lado aquela cena na e um cabeça. Não, mas tu, o tipo de MC que és, por exemplo, eu vejo bué assim. Sim, o Harold pode ser o J. Cole e ele pode ser o Kendrick. Não, eu vejo bué assim. Eu vejo bué assim que é tipo o J. Cole. É o, já tinha dito isto, tipo, o J. Cole é bué um Mos Def, estás a ver? Yeah. Bué um gajo feeling, tipo Sim, Kanye, shit, não sei o quê, soulful e não sei o quê. E o Kendrick é mais um 3000, não sei o quê, estás a ver? Um gajo tipo camaleão e o caraças. Se fosse a comparar, tu és mais um MC camaleão, Exato. né? Tu és mesmo um gajo que quer mudar flows, vi com não sei o quê, vi com dicas, não sei, né? Acho que és mais Team K. Team J, não, mas por acaso és Team J, Slow J. Também. Mas a dica é, eu valorizo bué o facto de... Eu só apanhei Kendrick por causa do J. Cole, man. Eu nunca ia conhecer Kendrick se o J. Cole não tivesse dito que o único gajo que lhe matou numa faixa foi o Kendrick. Estás A ver? sério? Yeah, o J. Cole disse numa entrevista já há uns anos, Back in the em que ele disse, mano, o único gajo que eu sinto que me matou numa track foi o Kendrick Lamar. E o gajo diz, motherfucker, e nunca mais vai dar tipo home court advantage, tipo a um MC, ou seja, mandar-lhe o verso primeiro. Yeah, E depois yeah. o gajo escreveu, o gajo nunca mais vai fazer isso por causa do Kendrick, estás a ver? E eu disse, quem é o Kendrick? Eu vou pesquisar, fui pesquisar, estás a ver? E a partir daí comecei a curtir a cena do gajo, nem foi tanto pelas rimas no início, foi mais pela entrevista que ele deu, em que o gajo estava a dizer que... estava lá a dizer Kendrick speaks why he doesn't smoke, doesn't drink. ou uma cena assim, yeah. do género. Sim, Eu sim, disse, sim. "Ei, como assim? Estás a ver? E fui ver, interessei-me logo por isso. E daí é que eu fui ver as dicas do gajo. Tipo, acho que o Section 80 acho que ainda nem tinha saído nessa altura. Sim, yeah. E depois é que eu comecei a ficar mesmo super fã do gajo. Estás a ver? Tinha sido um EPzinho. Mas já, tipo, para mim é ali um 55 para o Kendrick,
45 para o J. Cole. Estás a E, ver? e o que é que tens ouvido assim, sem ser esses dois que tu ouves e dizes mesmo tipo, yeah, that's my jam. Bro. Yeah. O que é que tens tipo no telemóvel? Tipo, No telemóvel eu não tenho música, bi. boy, então, não, se tivesse no telemóvel, um gajo hoje em dia não diz Tivesse na MP3, playlist. né? Um gajo, Yeah. quase ninguém tem MP3, tem. Olha, anda a matar o Georgia Smith. Yeah, Ok. Georgia Smith anda a ouvir. Pô, pensei que ias dizer Cancelou o rapper. concerto, Sei, ainda, cara. ainda não ouvi o álbum, meu. Cancelou yeah. o concerto de cá, boy, já não vem cá. Olha, Georgia Smith anda a curtir bué. Por acaso estive a ver, Anda tive a ver o ouvir coisa bué. dela, o. Como é que chama? O Tiny Desk. Yeah, yeah. Yeah, Não abusou. vi ainda. Yeah, pá. abusou, Tenho yeah. que checar, tenho que Três checar. sonzinhos. Ando a ouvir bué cantoras, meu. Ando a ouvir muitas cantoras, mano. Não sei porque estou numa E porquê é que não tens agora. muitas cantoras, boy? Não tenho muitas cantoras. Yeah. Tipo, Pá, não calhou ainda. Mano. Não, mas agora pensei logo nessa Não cena. calhou, mano. Estás a ouvir bem cantoras, mas tipo, mas no teu álbum não tens assim muitas Mas- cantoras. Yeah, pois, também não mas dá. também o tipo É de uma cantoras que ele está a falar também é uma cena que nem vês cá, acho eu, boy. Não, mas não interessa, bem, mas é. podes ter. Tens uma Mas cena ou é- outra. olha, Sara Prata, eu bem. acho- yeah, mano, real. Para mim era uma questão de oportunidade. Ainda não tive a oportunidade de trabalhar com nenhumas, mano. Mano. Eu curtia, por exemplo, trabalhar com a Sara Tavares, dicas assim do género, estás a ver? Acho que era o sonho tipo de qualquer Já estás lá um. perto, bem, Plutónio. Só dá o call. Se bem, é capaz, mas estás a ver, para mim é tudo uma questão de oportunidade, não é porque eu não quero, mas tipo, não calhou ainda. Mas rappers, bem. Ou não estás a ouvir rappers? Ando a ouvir rappers, ando a ouvir Sim, eu imagino que vai consumir. Yeah, mano, eu consumo bem, mas ao mesmo tempo tento não saturar, estás a ver? Tento não me saturar muito de... Diz um, bem. Já disse-me. Tens de J. quem? Cole. Ah, o J. Cole. J. Cole, Kendrick, ainda estou a J. ouvir Céu Cole. Bué mano. Eu sou gajo que A ainda estou a sério? ouvir. Mano, ainda estou a ouvir Dem, mano. Ainda estou a ouvir Dem Eu, por acaso, agora, mano. yeah, por acaso Estás a nunca ver? cansei de álbuns. Mas tipo, Assim. Mas por acaso Olha- este álbum do J. Cole foi o que eu ouvi menos, não sei olha, porquê. um álbum que eu tive para ouvir, ainda Porque não ele é ouvi, overrated. mano. Ainda não ouvi. Olha, estava a ouvir no caminho O J-Rock, o J-Rock, yeah. Redemption. Tive a ouvir, era para ouvir dois álbuns. Coisa que no ainda teu não boy, ouvi. Royce. Royce e o Black Thought. Ainda não ouvi. Vocês já ouviram? Está fresquinho. O Black é, Dot já tenho, mas ainda não tive assim mesmo a ouvir. Ainda não ouvi, Está à espera mas que saia em são- 4K. Estou à espera do volume 2, o gajo estava a pensar que ia sair um álbum e o boy veio com EP e o cara... Yeah, Não, mas eu saco boa das cenas, eu curto ouvir que mesmo... Mas olha, é mesmo, são esses dois boys que eu quero ouvir agora. E de resto ando a ouvir bué 90s, meu. Tô Não estás a ouvir? bué- Pensando nothing. Oh, Não estás a ouvir? yeah, Deixa mas ser isso é para- tudo quando tu me dizes que estás a ouvir, é do tipo, eu ouvi o Kitsy Ghost, ouvi Yeah. ouvi Anda isso, abuso, mano. boy. Foda-se. Ouvi o Yay, ouvi isso tudo, estás a ver? Não é a cena que não colou e não estou Daytona. agora Yeah. a consumir constantemente, mas ouvi quando tive. Infrared, yeah. Yeah. Olha, ainda nem ouvi o Daytona, velho. Yeah, yeah. Ainda nem ouvi o Daytona do Pusha T, mano. É tipo cenas, eu acho tantas não Senti, curto bem. estar sempre a consumir. Imagina tu a lançares um som tipo Daytona, não sei porquê. Daytona, um som teu. Eu nem sei. Chama Daytona. Yeah, yeah. Mas eu tenho uma dica, Daytona, por acaso. Não Tenho tens, umas rimas. no som. Tenho uma rima, é o Dá-me Espaço. Yeah. Tenho num som, tenho uma dica que é o Daytona. Mas do Tipo, jogo. o próprio- do jogo, exato. Yeah, a yeah. dica tem a ver com o jogo do Daytona, de dares as voltas e o caraças, Yeah. estás a ver? É uma dica assim. Competição de Podia Daytona. estar no Deepak Looper, uma dica assim do Daytona. Por ser, Estou a Ah, ver, é, é. boy, estou a ver já o teu segundo álbum, tem uma cena a ver com isso. Não, cara, não, mas não tá-se- tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas já. E pronto, e chegamos ao momento. Há uma secção do podcast que se chama Papi and Bullshit, em que Papi decide o tema que vamos falar. Ok. Sim, este é o podcast em que o convidado decide o tema que vamos E já falar. fez uma pergunta. Sim, senhora. Papi and bullshit. Papi, Papi and bullshit. tens 10 segundos para dizer um tema para a mesa. Yeah, olha. Vais meter porta-bagagens. Boy, o tema é uma cena bué fora, mas o que é que vocês consomem para rir? Porque eu sinto que o Sam é um gajo que está sempre a ver cenas para rir, mano, é um gajo bem engraçado. E Foda-se. o que é que vocês... Porque é isso, estás a ver? Eu no final do dia estavas-me a falar de dicas tipo de rap e não sei o quê, ou esse bué rap, mas tipo o gajo às vezes começa a ver dicas para rir, mesmo dicas mesmo parvas, estás a ver? Eu, pronto, agora meti o Fónix. tema um bocado aí. Não, isso é boa bem dica. difícil, Epá, boy. mas a cena é. Eu estou sempre. Yeah, boy, eu acho que sabes que eu ultimamente ri um bué, boy.
E isto não é tipo contra clubismos, bem. Cenas de futebol, bem. Por exemplo, bem. Curto bué ver, bem. A cena. Os comentários do People ou... Não, os programas, bem. Os programas. Os programas, Yeah. bem. Pá, não se... debates. mas eu, bem, acho que é bué difícil. Antigamente um gajo, olha, via bué os stand-ups, mas hoje em dia, pá, cenas de Def Jam Comedy, caraças, e o Dave Chappelle. Mas cada vez há menos, estás a ver? Ok. Bem, eu por acaso eu sou bem fechado a nível de comédia, mas também sei que me rio com cenas bem parvas, estás a ver? Então, tipo, não há um comediante que eu siga. Pá, eu curto a cena do Pedro Teixeira da Mota, curto a cena dele. Acho que tipo, consegue ser funny como eu curto de ver. Mas a nível de comédia portuguesa, isso eu sou bem fechado, mano. Não curto. Tipo, se acho que a cena é bem forçada, não. Não tem que ser português. Tipo, não tem que ser português. Mas imagina, há uma cena no YouTube que eu acho que é bué da parva, mas eu rio-me, boy, que é um gajo que é o Pierre Bourne. Pensei que esse é o boy que eu ia dizer. Mano. Quem? Isso é o quê? É um gajo que está tipo na rua e começa tipo, meio a avacalhar com as pessoas, mano. Tipo a dizer com licença. Depois a pessoa sai e ela banca-se no lugar dela. Depois vai outro spot e diz, com licença, a pessoa fica tipo a olhar para ele. Tipo, mas não tem tipo nenhuma punchline, tipo, não há nenhuma. Não, é uma cena que é estúpida. É só estúpida. É tipo bem baseado na reação das pessoas às merdas que ele faz, estás a ver? Eu acho funny, tipo, acho que é. Estás a ver Torres Vedras, pois essas dicas já se Não, faz. tens Já de se faz pesquisar. noites marcianas, old school. É funny. Tipo, é uma cena que é parva, estás a ver? Não tem inteligência nenhuma, é só o gajo diz uma dica e as pessoas tipo reagem, tipo, what the fuck, o que este gajo está aqui a fazer? Acho engraçado. A nível de cenas portuguesas, mano, é como eu te digo, sou bem fechado. Tipo, não me rio com qualquer coisa. Eu vejo tudo, bem, vejo tudo um pouco, bem, vou ao cinema, vejo bué de filmes por dia até adormecer, vejo séries, vejo Tanta aquilo dica, que eu já bem. vi, bem, vejo. Mas, por exemplo, das cenas mais que me abrem a mente e favoritas, e bem, para já assim, coisas que te fazem rir no dia a dia, até hoje em dia, memes te fazem rir porque são coisas criativas. Se for piada, tem piada, outros têm menos piada que outros, não sei o quê, e eu próprio também. O Insta é um sítio que estás sempre a rir. E a cena é que, pá, e depois em seguida. A coisas que também, o meme é a coisa mais, como é que é dizer, mais rápida, né? Não tem narrativa, é tipo, tem um contexto só e acabou. Mas a cena, eu também sempre fui fã de shows de sketches, estás a ver? Então estou sempre a procurar uns que estranham, pá, ou uns que eu perdi, que pode haver na Austrália, pá, eu tento procurar artigos sobre the best sketch shows, às vezes tipo, posso ter perdido O alguns. que é que tu achas do Chappelle Show? É o melhor. É o melhor? É o melhor de sempre. Não é o melhor série de sempre de comédia para mim. A melhor, pá, revolucionária mesmo, para mim, é o Curb Your Enthusiasm do Larry David. Larry David. Mas isso é bué underrated, né? Cá, tipo, nos Estados Unidos acho que curtem bué, mas acho que cá, eu acho que há bué da gente que não sente, porque eu já tenho... Cá chamou-se Tem Calma, Larry, mas a cena pronto, o Seinfeld foi bem inovador nos anos 90, como sitcom, mas era uma série que dava no prime time da NBC, então eles tinham que seguir regras, não podiam ir para caralhadas e não sei o quê. O que lhes fazia também ser criativos e dar volta à cena, já fazer um episódio que fala só de masturbação e não sequer mencionam essa palavra. É tipo quase viveres antes do 25 de Abril e tentar ser de intervenção. Mas a cena é que esse gajo, o Larry David, depois é quase pioneiro numa cena que depois a partir daí mudou uma beca ao game. É quase reality, né? Reality que é uma beca TV. reality que é tu a fazeres de ti mesmo. Até o próprio Rui Unas chegou a ter um show que acabou, que muita gente já esqueceu, que era o programa do Rui Na Unas. casa do Rui Unas, Era uma cena mesmo, ele fazia dele mesmo. Na SIC Radical. Isso foi tipo quase uma vaga de cenas. E no caso até ou mesmo, por exemplo, a casa deste senhor também tem um pouco disso, que é, no caso deste senhor, o Bondage, o Carlos não está a fazer dele mesmo, né? Uma versão exagerada dele, mas aquilo que eu quero dizer é que tem em comum é que é freestyle. Tu sabes o que é que se vai passar e dás freestyle. Pá, e depois é mesmo o meu estilo de humor, man. E eu revisito, pá, e depois são cenas... Sim, quem fez mesmo isso, e acho que até, pronto, nem estou a dizer se é bom ou mau, mas tipo, que acho que quase ninguém percebeu que o intuito era mesmo quase sátira ou whatever, foi o último a sair. Que é tipo, que acho que ninguém percebeu, que o pessoal percebia tipo, não estava a perceber que aquilo era tipo comédia, que era tipo script, mais ou estás a menos. ver? Não, acho que se calhar porque meteste num canal como a RTP. Não, mas acho que mesmo o público em geral, aquilo foi rocha porque o pessoal não percebia que a cena era tipo... a hora que estava foi, na Pérolas a Porcos. Yeah. Mas dentro dos sketches, Chapéu Show mata.
Pá, tens os puros, que agora até também está na Netflix, o Monty Python, é os pais desse tipo de comédia, apesar de ser uma cena... Mas já não há. Hã? Não, mas está as seasons estão na Netflix. Epá, agora aquilo está bué 70s, mas é interessante que, por exemplo, o Gato Fedorento foi beber uma cena deles, mano. Que é uma cena deles que é bem importante. Que é o que às vezes um gajo tenta fazer na música de vez em quando de forma consciente. Que é cenas timeless. Em que eu agora às vezes vejo Monty Python e tipo estou a ver este sketch com o conceito de se a ideia base, né? Claro que pode haver, olha, vi no meu Nissan 220, epá, pode haver mas só que o point que ele quer chegar ainda resulta timeless, estás a ver? E isso é uma dica interessante, tu que tentares criar um humor timeless. O Chapéu Show às vezes também tem dicas assim. Pá, depois, o Key and Peele seguiu essa dica, tem uns momentos mais felizes e outros não, como também vejo mesmo o Saturday Night Live, tem sketches interessantes e outros às vezes nem por isso, estás a ver? Mas e vejo os stand-ups. Epá, os talk shows também têm bué de stand-ups, por acaso um gajo vai vendo bué, tipo, conheço bué de gajos novos nos talk shows, estás a ver? Tipo, naquela cena que chamam tipo um gajo novo, whatever, tem 5 minutos de fama. Imagina, o stand-up comedy não curto muito, mano, mas se for uma cena tipo... Ainda não viste os certos, bro. Não, imagina, sentar-me... Não, mano, sentar-me num sítio para ver uma cena de comédia, tipo, sei que vou-me rir ali, às vezes parece que não puxa muito por mim. Agora, se acontecer aqui uma cena à minha volta que me faça rir, eu sou muito mais extrovertido, estás a ver? Do que me sentar aqui para ver um sketch. Olha, mas uma série que eu mostrei aquela série até ao Carlos Afonso e eu disse, boy, ele até ficou... O Carlos Afonso ficou tão, tipo naquela, com inveja. Tipo, foda-se, isto era o que eu devia estar a fazer. E agora não posso fazer porque isto já existe, estás a ver? É o The Eric Andre Show. Boy, não conheço, boy. Ainda não vi, mas já ouvi falar. Boy, é a cena mais crazy. Atual. Já tem para aí 4 seasons que o gajo faz quando lhe apetece. São cenas de 10, 11 minutos. Boy, mas é a cena mais crazy. O quê? Cada episódio? Cada episódio. É a cena mais crazy que tu já viste na tua vida. É um talk show. Mas tu não sabes o que é verdade. Aquilo faz-te pensar como é que esta merda é feita, mano. Será que o convidado está dentro da cena? Não está? É que eu estou aqui... Bem, mas tu não consegues perceber isso. Está em 4 seasons. Não consegues perceber isso já a segunda season. Que é tipo, já sei como é que isto foi feito. Epá, tem o segredo daquilo é a edição. Só te quero dizer isto. O segredo daquilo é a edição. É descontextualizar cenas, ver se está muita edição. Não, agora lembrei-me bem numa cena que os Gato Fedorento faziam, mas não é a mesma dica. Não, mas lembras, mas sabes o que eu vou dizer, né? É aquela dica que eles tinham no Zé Carlos, não é? Era a dica do Zé Carlos. Não, a dica do fazem-te uma pergunta e depois a resposta é pode ou não pode ser. Tem um bocadinho dessa cena que me cheira que tem isso. Tem um bocadinho disso. Mas aliás, olha, sabes quem é que fazia isso? Bué da bem. E até hoje há bués que tu nunca sabes bem. É o coisa, boy. Aquele gajo que até já não dá na SIC Radical, do cabelo laranja. O Conan. Sim. O Conan O'Brien tinha uma cena de perguntas em que o gajo estava lá a falar e tipo o gajo fazia a pergunta ao gajo, né? O gajo respondia, mas depois parecia que é tipo, não, esse gajo não respondeu esta cena. Só que depois, imagina, é tipo, o gajo misturava as dicas, de certeza. Que é tipo, imagina, fazia a pergunta, ei, Sam, como é que é? Fogo, este chapéu é bué da wack. E tu dizes assim, é bué da wack. E tu dizes assim, boy, este Tawek pode estar a responder outra cena que ele perguntou. Só que depois ele perguntava-te uma cena e tu ficavas ofendido e tu assim, não, a dica é mesmo real, estás a ver? E lixava-te aí, não, mas é mesmo isso. Mas tem que ver. O ritmo, a cena de ser sempre diferente, mas ser bué em esteroides, mas mesmo crazy, desde a abertura. Mas é só entrevista. A abertura é tipo Simpsons, mas sempre diferente, estás a ver? Porque o Simpsons é sempre diferente. Estás a ver? É tipo isso, mas mesmo crazy. De Eric Andre. É tipo, eu imagino o brainstorm daquilo deve ser, eu agora vou ter 3 rãs a sair do meu cu e eu vou vomitar choca-pico, vai para cima da pila do meu amigo. Boy, é tipo mas é assim mesmo wild, boy. Wild, boy. Mas depois a pila parece censurada, estás a ver? Mas, boy, a cena é pensar na coisa mais crazy. É tipo se o coisa tivesse um talk show, boy. Como é que chama o boy que fez o Bruno, boy? O Borat. O Sacha. Se o Sacha tivesse um talk show. Mas pronto, depois há o tipo de humor. Eu sigo o The Last Man on Earth, também é uma série mais chill. Eu até ouvia ao humor que é mais chill, tipo o Louis C.K., que tinha uma série mesmo.
pá, que é mesmo mais, não há aquela urgência de fazer rir, estás a ver? É mais tipo episódios que ficas assim, ok. E vejo as séries do Netflix, Bom, e cenas com risos, Master of vocês None. curtem? Cenas com risos por trás e caralho. Isto é uma coisa que já não se usa, já não Por se acaso, usa. depende. Não, mas isso já não se usa. Bom, eu Mas, odeio, mas isso mano. usava-se mais, sabes no quê? Isso usava-se nas cenas que eram feitas live. Yeah. Tipo, imagina. Não, mas há séries assim. Não, tipo, olha, sai de baixo. Não, Sim, não, sim. tens uma clássica, Friends. Que o pessoal, há muita gente Ok. que também não sabe que o Friends era feito num set. Tipo. Então e. Não, a cena é que How I Met Your histórica... Mother. Hã? How I Met Your Mother. Sim! Também era yeah. live? Sim, pera. Essa eu não tenho a certeza. Não sei qual é a série, não era? Mas Não, tinha- Boy, boés, mano, até o Mr. Bean tem essa merda. Sim, boy. mas as cenas mais antigas. Não, mas a cena é, às vezes é um 50-50. Yeah. É uma cena, por exemplo, imagina, um Seinfeld ou mesmo How I Met Boy, Your até Mother. sentes que os risos são os mesmos de há 5 minutos. Não, mano. são pessoas mortas, são pessoas que já morreram. Essas pessoas que estão a rir estão mortas, for real. Yeah. Não, a cena é. Já curto mais. Mas é um 50-50. Há tudo um pouco. Há aquilo que é gravado em frente a uma audience, que tem alguns sets. Por exemplo, se for um set sempre recorrente, como Mas aí How tu I Met Your apanhas Mother, tipo um que- riso diferente. Sim, é sempre o quarto e o bar, coisa, mas yeah. depois tu às vezes vês que tem exteriores. Yeah. Pá, exteriores, obviamente, aquilo já. Mas eles também podem fazer uma coisa, que é, o que é filmado, e agora vamos aqui pôr nesta televisão ao público o que filmamos lá fora. Epá, não, e depois, além disso, mesmo que seja um público que está ali, o público não está ali para ir para casa a dizer, curti bem este episódio. O público ali está a trabalhar para rir. Para rir, yeah. Por alguma razão aparece o placar a dizer, agora Yeah, vai palmas laugh, ou agora yeah. ri. Estás a ver? Betão. Mas qual é que é a tua opinião? Curtes? Ou tipo não te faz confusão? Já não se usa. Pá, agora, Mas isto é uma tu- coisa... quando Yeah, era puto- naquela altura ninguém Pá, quando era reclamava, puto, boy. yeah, uma cena... Mas já não lembro da continua a reação. dar cenas na televisão assim, estás a ver? Eu acho que tipo, todas as pessoas que veem televisão Olha, eu apanham vou até séries dar um assim. exemplo concreto. O Saturday Night Live, que ainda Yeah. continua a ser das poucas cenas, que é mesmo, Ao vivo, yeah. live. Não é uma cena que é gravada ao vivo que dá posteriormente. Dá mesmo em direto. Direto. Pronto, hoje em dia que aquilo atrasa 5 segundos desde o escândalo da mama da Janet Jackson, Yeah. do coisa, que tem sempre uma latência. Mas a cena é... essa cena do Saturday Yeah. Night Live, às vezes, também tem short films. Yeah. Estás a ver? Ou seja, e ouves o riso à mesma por trás. Ou tem videoclipes, paródias. Nunca Yeah. viste? Sim, 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 A sim, dica do, Mesmo a dica do Charles O Charles Gambino, quando yeah, teve como os lá. Migos também já fizeram cenas. Fazem sketches e às vezes fazem o Drake, um videoclipe Yeah, que não yeah, era. Estás a ver? Às vezes eles convidavam aquele grupo que até existe, que era o The Lonely Island. Sim, sim. Yeah. Que paródia. yeah. Que só faziam Bué paródias, de yeah. sketches eram mesmo cenas gravadas, né? E as pessoas riam. Dick in a box, my dick in a box. E depois ouves mesmo as pessoas a rir. Elas estavam a ver aquilo a filmado. Mesmo o Mas tu Dave vês que eles Chappelle. viram aquilo na altura. Aquilo não é os mortos, os risos mortos. São risos de pessoas que estão vivas. Mas mesmo o Dave Chappelle, o Chappelle Show, do gajo também tinha 50-50. estás a ver? Exatamente. Era a audiência que estava lá, do Exatamente. gajo a apresentar e também tinha risos por trás da Olha, por exemplo, e agora vou-te aí dizer, olha, Chappelle Show até é um grande exemplo Yeah. de como, para mim, até beneficiava o show. Yeah. A sério? Até beneficiava, bem. Certas É que às personagens. vezes era histérico, mano. E as pessoas, beneficia. Estás a sentir um bocado a energia das Yeah, pessoas. foda-se, é Mesmo, assim. "Ah, Yeah, mas É estás aquela tipo... dica. É aquela dica. Quando tu vês aquele sketch do I'm rich, bitch, e ouves aqueles risos por trás, tu não consegues te conter, começas a rir também e aquilo cria logo aquele momento ali. Mas Esse aí beneficia. E tu, boy, o que é que tu consomes de... eu só ia dizer uma dica, vocês vieram com grandes discursos. Eu só ia dizer uma cena bué simples. Um bacana que eu ando a ver, bué, que é acho que é, o nome daquilo é Aussie Reviews. Vocês já viram? Yeah, já isso viste é o do Aussie YouTube. Reviews? Tem YouTube, yeah. Mano, aquilo mata, boy. Aquilo é um boy que é tipo, é um britânico, estás a ver? Ou não sei se o gajo é britânico ou não. O gajo tem tipo, Yeah, tem tipo, já viste, certeza, tem tipo bem. sotaque britânico e o gajo comenta tipo dicas bué random, estás a ver? Vai comentando dicas da Até- vida, mas ele comenta como se fosse um comentador de futebol britânico, estás a ver? Mas dá bué da graça e os punchlines que o gajo manda dicas mesmo estúpidas. Mas de boa das cenas. De bué Yeah, das o gajo tem cenas, canal mano. no YouTube, também já yeah, apanha no mete a Facebook, dica, yeah. Aussie Reviews, mano. É bué funny, mano. Reviews Mano, de fica tudo, a fazer boy. binge watching daquilo mesmo sempre. Mano, o gajo é mesmo lixado, mano. Mas pronto, eu só ia dizer uma dica, mano. Vocês vieram com bué das dicas, mano. Vieram bué de- Então, vieste com uma dica... Então? Pronto, pá, tivemos que a secção Papi and Bullshit. Papi and Para o pessoal bullshit. depois vai dizer, epa, fogo, para falar de hip hop, pá, não precisa nada dessas coisas, vocês também. Não, de certa forma... Bem, há boa
até no caso dos três, acho que de certa forma, boas cenas que a gente vê de televisão e não sei o quê, e pronto, não é só os três, acho que boa da gente influencia bué também na música, né? Mesmo que tu não vais fazer um som sobre o Louis C.K. ou whatever, mas há bué das cenas, então, pá, no meu caso até há bué das cenas, mesmo nem que seja só um bocadinho, às vezes estás a ver um filme, pá, e um gajo fica assim mesmo, ai, e até para tipo por um minuto só mesmo assim a pensar, ei, bem, esta cena aqui, um gajo não sei o quê, e fica ali na tua cabeça. Bom, e uma cena, é a primeira vez, acho eu, que temos aqui um convidado de um elemento que já teve cá também, do mesmo grupo. Claro, Nunca repetimos alguém do mesmo grupo, mas neste caso é mais que merecido. Mas aquilo que eu quero dizer é que... Só se consideras o Johnny Show No Love. Mas não é de um grupo, mas já é uma crew, da mesma crew. Mas aquilo que eu quero dizer é... aquilo que eu quero dizer é que posso fazer a mesma pergunta um bocado que fizemos ao Harold, que era de dizeres que se conseguires de um certo som, vai aqui, diz-me um som que o Harold é que matou. Um som de Grog Nation. Mas só o Harold ou outro qualquer, dos Grog Nation? Essa sei. A pergunta foi a ele, Não, a gente perguntou ao A Harold. gente perguntou ao Harold. mas perguntámos ao Harold vocês perguntaram ao Harold? se era ele ou outra pessoa de Grog. Não. Ou depois disse o Factor ou disse o coisa. yeah. Epá, já não lembro, mas acho que ele também tipo... Um som que te tenham morto. Que tu sentiste, tipo assim, esse- este aqui mataram, em bem. Grog, tipo, vi Boys, aqui... vocês estão a fazer boys, eu pessoalmente sinto sempre que eu escrevo que eu mato, mano. Estás a ver? Tipo, é bué difícil para mim. Mas é real? Não, mas é real. Isso é real. Não, mas podes pensar, tipo, há um... Mas agora que eu estou a dizer é tipo, ok, eu matei, mas o meu verso favorito do Harold... É isso, estás Yeah, a ver? Eu se calhar consigo ir mais por aí. Mas ainda assim, não, eu consigo pensar num que me tenha. Ué, vais bazar do grupo, bem, vais bazar do grupo. Não é por aí, mano. Temos que fazer a cena. Não, porque a dica feita é assim, ele vai dizer o verso favorito do Harold E mesmo que assim... dentro dessa música ele mesmo assim prefere... Não, olha. Mas espera. Eu vou-te dizer. Bem, mas it is what it is, bem. Bem, há rappers assim. E aliás, eu prefiro um rapper assim também. Pá, a não ser que às vezes realmente... Boy, mas eu não sou muito vocal nessas dicas, estás a ver? Eu não falo Podes muito. fugir, mas não te podes esconder. A cena é. Dilated. Eu não tento The afirmar isso cada vez, estás a ver? Não gosto de estar constantemente a dizer se matei ou se não matei, estás a ver? Aliás, isso às vezes até ajuda-nos quando estamos aí numa coisa, não sei o quê. O Nasty às vezes vem do tipo, boy, preparem-se que eu não vou-vos perdoar, estás a ver? Está-se bem, estás a ver? Mas eu pessoalmente sinto que sempre que eu entro, que pá, se não matei, estou muito perto de, estás a ver, tê-lo feito. Mas curto bem do verso do Harold no Problemas, no som que nós temos que é o Problemas. Boy, Que até começa a cantar no meio. o Harold veio. O Harold É veio, verdade. veio com É tudo, verdade, veio sim, com senhor. tudo. Mas... Tudo nesse. Que ele começa Ou então a assim, cantar no ele, meio. não, eu nesse som não entro. Não, eu entro nesse som. E se me disserem que o Harold Não, agora é o contrário. Disseram- Ué, não. E mesmo se eu não entrasse... Não. Eu entro nesse som e mesmo se me disserem que o Harold matou, é uma cena que eu aceito. Aceito fácil, estás a ver? Não, mas eu percebo o que estás a dizer. Mas bem. quando eu entro. E é mesmo assim, continua assim. Bem. Quando eu entro Bem, normalmente. E aquele tu és um som gajo humilde até, Dropa bem, mas tens de ser Fogo- real. Dropa Fogo há um som que eu não me lembro do nome. Yeah. Que o Harold, a dica dele é tipo sobre o racismo. Yeah. Xiii, Como é que- mano, como é que tu chamava foste esse som? lembrar, mano? O nome era Ciclo Vicioso. Ciclo Vicioso, Yeah. o Harold Ciclo também Vicioso. matou esse som Yeah, fácil. Tu achas que o Harold matou esse Fácil, som? fácil. Yeah. Não, mano. Siga para bingo. Por exemplo, foi o que me lembrei. Então e Nasty, let's go. Nasty. Olha, o Nasty. A cena do Ness é que ele tem entradas malucas. Boy, Yeah. com boa Que é o energia. boy? Então é assim, tu sentindo isso, Yeah. que é o boy que tu tens mais medo? Eu não tenho medo. Como é que é, pessoal? Temos com mais um comercial. Sempre a representar, vocês sabem. Boa. E boy, estávamos aí a falar dos boys, dos teus manos, sons favoritos que eles arrebentaram. Yeah. E antes dos nossos anúncios, tu estavas a falar do Nasty. Estava a falar do Nasty. Então, o Nasty, eu acho que. Um dos sons de destaque dele. Um som de destaque dele, logo no início, ele tem um som que é o Upgrade. Logo no início, assim que o gajo aí vem mesmo super fedido. Isso é Dropa Fogo.
Drop. Não, é a primeira vaga. Segunda vaga. Segunda vaga. Segunda vaga. Foi a primeira mixtape, Yeah, mas segunda vaga. mas é a segunda vaga o nome da mixtape. Mais à frente, se calhar no Navia, o Nasty tem o som que é o Ganda Parvos. Estás a ver? Curti também, veio super. Mano, o Nasty é um gajo que eu curto bué de. E ele tem badações que as entradas são sempre. As entradas do gajo são bué rápidas, da yeah. fixe, mano. pensava Olha, é aquela cena, mano. Eu não me importo que se chegarem para mim e disserem o Nasty, o Harold, o Prisco, o Matoto, não sei o quê, mano. Eu fico mesmo tipo, ok, chilling, mano. Estás a ver? Fico contente. Mas tipo, não é uma cena eu sinto sempre que alguém fez algo diferente do que eu fiz. Estás a ver? E quando eu sinto isso, eu. Balançaram-se. Estás a ver? E sinto que fica fixe, fica uma dica bacana. Mas isso é a chave também de um grupo funcional. E do Prisco e do Neco, tens alguma dica? Boy, assim de repente não me vê nada, mas eu tinha houve Do uma Prisco. dica do Prisco. Olha, por exemplo, o Prisco agora neste som, no canal, boy, super agressivo, mano, não estava à espera. Eu próprio não estava à espera e funcionou bem a ideia de mudar o beat e não sei o quê, mano, super agressivo, mano. Eu acho E se me disserem que o Prisco matou nesse som, Acho que no Drop Out o gajo eu também digo. estava bem da força. Estás a ver? É aquela cena. Quando um gajo vem e se sobressai, é uma cena que a mim eu fico mesmo, foi bacana. E o Neco, tens algum verso de destaque? Como é que se chama o som? Com o NBC? Esse, o verso Yeah, dele batia mais. Casa dos 20, done, Casa dos 20. Boy, Estavas mesmo a saber. Obrigado. boy, estás aqui. Tipo, aqui quer ser milionário ajudando o amigo, boy. Não, mas ele fode, mano. Moura, tu és fedido, tu és fedido. A linha D, boy. Mas é esse mesmo. E tu perguntaste a nós, são os favoritos do teu trabalho e tu tens algum neste momento, esta semana? Ou estás mesmo farto? Vai? Não estou farto. Mano. Olha, é uma cena que eu dou mesmo, graças a Deus, por ter conseguido, foi eu ter feito o projeto e não me cansar. Mano. Não me canso do projeto que eu fiz e olho mesmo do tipo, mano, estou bem orgulhoso. Ainda estás na fase de Ainda estou ouvir? na fase do romantismo. Bi. A ouvir o álbum. Consegues Não ouvir, estou a deve ouvir, não estou a consumir. Não é uma cena que não está... Não, mas há aquele pessoal, aquela primeira semana, tipo, Não, está no carro mesmo a ouvir. E eu, pai, estou Não, contente, a cena é agora estou sempre- contente. Agora aqui, ainda, tipo, estou regular ainda, pá, então, estou a sentir, pá. Não, a cena é que sempre que surge, por exemplo, a dama tem no carro, portanto, vai metendo e não sei o quê. Ou então às vezes, por exemplo, eu estava a lembrar de cena do Regula, às vezes até há aquela cena. Que, olha, agora tem havido Agora tá- concertos, é uma maneira de estares a ensaiar, a decorar, memorizar decorar. as rimas também, é verdade. E eu ouço e fico mesmo, continuo orgulhoso, estás a ver? Ainda estou naquela fase tipo, mano, estou bem orgulhoso do que foi feito, está aqui uma cena bem feita. Yeah. Palmas para tudo, todos mesmo que fizeram uns beats, mistura, masterização. Não, também no início também tem boa aquela cena que é tu estás a gravar. Estás a gravar tipo, é quase tipo como um movie, né? Até num álbum conceptual. Tipo, estás ali a pôr as cenas, estás a pôr. Mas depois quando está misturado, arranjado, está não sei o quê, tu curtes mesmo ouvir tipo a cena toda e tipo, ok, the job was done, man, I'm proud of myself. Tipo, sem estou dúvida. mesmo orgulhoso. Sem dúvida. É aquele tipo de cenas, tipo, fazer aquilo que tu queres ver feito, estás a ver? Acima de tudo, fazer. Tipo, imaginares uma cena e depois vês feito e dizes tipo. E se calhar ainda ficar melhor do que aquilo que tu imaginavas. Bem, acabou o nosso tempo. Tocou, já como é que é segundo toque? Deu segundo toque. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, alguma pergunta. Faz uma pergunta. Lembro-me Tenho do que papo. abrir. Vai lá abrir, mano. Então, está chill. Tenha cuidado aí com os fios. Mas faz. Lembro-me do papo tipo, há uns anos ter falado comigo de que gostaste de escrever, estás a ver? Lembras dessa conversa que a gente teve? Que a tua ideia era tipo um dia escreveres tipo artigos ou merdas que tu estavas a pensar meteres no papel, estás a ver? Tu ainda Artigos. tens. Imagina. Jornalístico. Tipo uma cena do género. Mais ou menos, olha. Eu vou Tipo dizer artigos uma de coisa. opinião. Eu tenho uma relação com a escrita um bocadinho estranha, estás a ver? Que é porque eu não escrevo propriamente papel e dicas assim, estás a ver? Eu sou muito mais de devices, escrever no telemóvel, tipo computador e cenas assim, estás a ver? Mas tenho uma paixão enorme por escrever, por pegar em dicas da tua cabeça e meter num sítio qualquer, estás a ver?
E gostava de ver isso noutros formatos, estás a ver? O rap é o veículo que eu mais gosto de fazer isso, mas se calhar escrever tipo, por exemplo, outro tipo de narrativas, mesmo tipo, olha, piadas, por exemplo, que também é mais ou menos o mesmo setup de fazer rimas, é setup punchline, entre aspas. Então, tipo, piadas, também gostava de experimentar essas cenas. Escrever outro tipo de histórias, estás a ver? Histórias mesmo narrativas, sem ser em poesia, cenas assim. Epá, é uma cena que eu acho que nunca me vai fazer... por exemplo, há malta que não se vê fazer música daqui a uns tempos. Eu sou um gajo que consigo me ver a fazer música para sempre, estás a ver? Se calhar não estou na fase do romantismo, ainda não basei. Mas tipo, vejo-me a fazer música e vejo a usar essas cenas como um veículo para continuar a fazer música. Estás a ver? Exprimir-me através de outros veículos, de outras cenas, de outras artes. Até se te dessem tipo um tópico para fazeres um artigo, já era uma cena que tipo, se calhar não te sentias tanto à vontade? Ou? Se calhar sentia, mano, eu estudei comunicação, desenvolver. mano, eu estudei comunicação, estás a ver? Que eu fiquei ali o meu coisa, a minha, como é que se diz? Licenciatura não terminei, mas estava a estudar comunicação e foi um curso que eu estava a ter bastante gozo em fazer. Foi exatamente nessa altura que a gente falou, mano. Portanto, tipo, era uma cena que eu se calhar me sentiria à vontade em fazer, só acho que é um bocado mais quadrado, estás a ver? É um bocadinho mais mecânico, eu gosto de cenas um bocado mais... Pode não ser, livres. mano. Mais livres, já. Mas pode não ser. Pode não ser, eu sei, mas é só porque a partir do momento em que tu metes a palavra jornalismo ali, para mim já tem um peso diferente, mas tudo o que seja criativo, tudo o que seja tipo... Pode ser só uma cena criativa, dizem-te assim. Fala deste tópico aqui, pode ser um tópico tão vago, tu podes ir só para uma parte do tópico, como podes falar de uma forma generalizada. Eu acho que se me derem o poder para ser o mais criativo possível, é o que eu aceito, estás a ver? É só isso. É uma dica. Está-se bem, vamos basar então? Man. Ou podemos fazer parte 2 para a semana. Vocês gostaram assim tanto? Jesus. Bom, vou acabar isto com uma dica que não é da minha autoria, mas pá, não fui eu que inventei isto, mas vou acabar assim on a good note. Toma, só para os que vêm até ao fim. E quero vos dizer uma cena, que o Regula vai abrir uma barbearia em Telheiras. E sabem como é que se vai chamar? Pentelheiras. Obrigado, pessoal. Dica! Parvo, mano. É o que eu digo.